A mãe se casa, e nada menos do que com o chefe do clã prestigiado de Nick, o Duque de Orleans. Talvez Merlin nem suspeite que esta é a felicidade que sua mãe finalmente encontrou após 4 casamentos. É o que a mãe diz, mas diz sem saber que agora ela, seu irmão e Merlin estão condenados a serem mortos pelo padrasto para evitar isso a todo custo. E Merlin tentou dizer-lhe que os 3 poderiam ser felizes juntos, mas a mãe, sem medo, insistiu em se casar com o rico duque para seu próprio bem. A mãe, obcecada por transformar sua filha e seu irmão em aristocratas, não conseguiu mudar de ideias. No final, Merlin, que conhece o futuro, encontrou uma solução, porque sabia que o Duque de Orleans tinha um filho. E essa solução é um falso casamento com um homem que era destinado a ser seu padrasto. Se Merlin se casar primeiro com o filho do Duque, ela poderá impedir o casamento de sua mãe, mas é um casamento para conveniência. Tudo começou na sala de banquetes em homenagem ao aniversário de Madame Margaret Beaufort e os convidados começaram a olhar uns para os outros com medo, sussurrando que essas pessoas eram nada menos do que a família Wedgwood. Então, essa mulher, a quem chamam de caçadora de homens, é na verdade Madame Helena Wedgwood. Dizem que ela era plebeia, mas decidiu tentar elevar seu status através do casamento. A razão pela qual a família Wedgwood veio aqui, sabendo que todo mundo na sala de banquetes iria criticá-los, é porque a mãe de Merlin se comprometeu com o duque. Helena Wedgwood é uma mulher que nasceu plebeia, e depois de vários casamentos, alcançou o status de visconde. Na alta sociedade, a mãe de Merlin foi discutida abertamente. Mas ela não prestou atenção a esses rumores, decidindo levar ela e seu irmão para frente. Tudo isso porque, para ela, a existência de sua filha e filho era mais importante do que os rumores que selam seu nome. Com cada novo marido, os defeitos ficaram maiores, e o quarto marido, a Visconde de Wedgwood, fugindo de seus seguidores por dívidas de apostas, caiu de um penhasco e morreu. A única coisa que ela deixou era uma pequena parcela de terra na costa, e essa maldita Visconde a hipotecou em todos os lugares, deixando apenas dívidas. Até há um mês, a mãe pegou Merlin pela mão e lhe disse que deveria se submeter a um homem rico. A família mais rica e influente do continente grego, no reino de Denis, o Ducado de Orleans, para alguém como o chefe dessa família, Valdec Orleans. Logo a mãe conseguiu fazer-lhe uma proposta de casamento, claro, o desprezo que lhe caiu por isso, não só a ela, mas também a eles. Embora a mãe não entenda, dizem que sua filha, um Polo Sul, triunfou graças a sua mãe, filha do prometido arquidiácono do Duque de Orleans, transformada em um branco pálido para as senhoras da alta sociedade em um banquete. Uma delas era Vivian Cavendish, filha do Marquês Cavendish. Nunca, em nenhuma circunstância, Merlin poderia esquecer a filha do muito rico Marquês Cavendish. Vivian desprezava-a com fúria, a filha adotiva do Visconde de Wedgwood. Eles dizem que suas famílias são impostores. Merlin pode suportar qualquer desprezo pelos aristocratas, mesmo que a chamem de Polo Sul. Mas há algo que ela não tolerava naquele momento, nem agora, e é que eles incomodam sua família. Merlin a reconheceu. Ela é a própria covarde de Vivian, que estava tremendo com medo de que ela lhe pulverizasse água fria. Agora é a hora de Merlin ajudar sua mãe com os preparativos do casamento. O noivado com o Duque de Orleans está prestes a ser celebrado. Em breve eles serão felizes. Na realidade, Merlin não se importa com a pobreza, mas estar acostumada a insultar sua família. A Merlin está farta desta vida, e isso a leva a um desejo inexplicável de mudar tudo com suas próprias mãos. Mas então, o SAS, pensando nisso, encontrou o Duque de Orleans por acaso. O Duque de Orleans é o noivo de sua mãe Eric, seu único herdeiro. Em outras palavras, o homem que estava destinado a ser seu cunhado. E Merlin tinha ouvido que ela não gostava da ideia de ser parente de sua família, e com essas ideias ela pediu desculpas. Eric sabia instantaneamente que Merlin Wedgwood ia colocar seu nariz onde ela não deveria, sabendo que era rude, e agora era com quem ela menos queria se encontrar, porque acreditava que no sul eles não tinham ensinado suas maneiras. Ela precisava verificar se havia alguém lá dentro. Merlin era tão pouco educada quanto sua mãe,
e se atreveu a coagir o Duque. O Duque de Orleans estava envolvido em fofocas, e além disso, ela teria que aceitar como madrasta um caçador de homens. Aparentemente, e Merlin estava muito absorvida pela atmosfera da festa, então ela pediu desculpas novamente. Olhando para ela e sua mãe, Eric Orleans já estava furioso. Nesse sentido, ele considera seu irmão melhor, porque pelo menos ele não faz de conta. Cara a cara com o herdeiro iracundo. E Merlin entrou em pânico, sem saber o que fazer. Seu rosto era tão assustador que ela pensou que iria bater nela, mas Eric ficou zangado porque ele nem sequer a ouviu. A jovem pediu desculpas novamente, assegurando que era o seu hábito. Quando ele se despediu, Eric lhe disse que se alguém tentasse bater nela novamente, ele deveria lutar ou simplesmente fugir. Miss Vedvold percebeu que talvez tudo estivesse bem, mas seu corpo reagiu antes que ela pudesse pensar. É por causa das memórias de como seu pai a bateu quando criança, que ainda é no passado. É por causa das memórias de como seu pai a bateu quando criança. Ela bebeu cidra de uma maçã mágica. O mais surpreendente para Merlin foi que quando ela bebia, ela encontraria a solução para seus problemas em seus sonhos. No início, ela duvidou, lembrando-se da proibição materna, mas por algum motivo, sua mão se estendeu sozinha, e hoje a jovem não resistiria mais. O sonho tem 3 funções: retornar ao passado, cumprir desejos ocultos, e em troca, prever o futuro. Ela continuou a beber chá com o Duque Hostil de Orleans, e ocorreram incidentes banais, como se derramaram chá sobre ela e ela queimou. No sonho, sua mãe casou com o Duque, e a jovem senhora teve um padrasto e um meio-irmão, mas um sonho comum se transformou em um verdadeiro pesadelo. Quando viu esse homem frio, e Merlin acordou horrorizada, inalando e exalando para se acalmar. Olhando em volta, ela percebeu que estava em seu quarto. Então tinha sido apenas um sonho. Lembra-se de estar na varanda ontem à noite, mas não sabe o que aconteceu depois, como se tivesse visto algo terrível. A propósito, aquele homem com a arma no final parecia o Duque de Orleans, e Merlin tinha acabado de começar a entender tudo quando ouviu a voz de sua mãe quando acordou. Quando Merlin disse que também estava bêbada, a mãe ficou zangada e lembrou-lhe que ainda não tinha um homem decente. Então a jovem se levantou com coragem e perguntou se sua mãe amava o Duque de Orleans. É claro que Helena o ama. Ele tem muito dinheiro. Qual outro motivo poderia haver? A Merlin, no entanto, ela não tem certeza de que o Duque de Orleans é uma boa pessoa. Quando percebeu as suspeitas de sua mãe, ela disse que se tornou muito sensível após o que aconteceu com a Visconde de Vedvold. Quando a jovem senhora pensou que era por causa desse sonho estranho que tinha tido de manhã, eles de repente chamaram Lady Helena. A criada anunciou que o jovem mestre, Eric Orleans, havia chegado, e deveria vir hoje para os presentes de casamento. E Merlin não esperava que, alegando sua ressaca, sua mãe lhe pedisse para recebê-la em seu lugar. Se Helena sair, ela poderia vomitar diretamente na xícara de chá, então contém com sua filha. De qualquer forma, não há nada a fazer. Lady Vedvold ordenou-lhe que lhe dissesse para esperar 10 minutos. Eric Orleans esperou lá por 10 longos minutos, e finalmente a jovem Merlin Vedvold chegou. Ela incomodou para ser digna de aparecer até agora, pedindo desculpas ao jovem Duque. A senhora disse que tinha adormecido, mas o jovem Sr. Orleans não veio apenas por isso. Eles precisam ver os presentes de casamento. Por algum motivo, esta cena é familiar para Merlin. Como se ela já tivesse tido essa conversa. Um forte déjà vu a invade. Depois, também, enquanto conversavam assim, uma empregada trouxe chá. E Merlin lembra-se vividamente da bandeja com um chá quente. No momento mais inesperado, a empregada deslizou. A empregada perdeu o equilíbrio e a bandeja com chá quente virou para frente. Vendo que o chá quente estava voando diretamente em direção a ela, e Merlin percebeu que era exatamente assim que tinha acontecido. Ela mal tocou sua pele.
Sua mão tornou-se vermelha e ela sentiu uma dor formigante. Du, visivelmente preocupado, imediatamente ordenou à criada que trouxesse algo para tratar a queimadura. Naquele momento, e Merlin lembrou-se de que tinha definitivamente visto esta situação em um sonho. Então ela lembrou-se das palavras daquela velhota que lhe disse para nunca ignorar os sinais que lhe deram seus sonhos. O que significa que se ela deixar tudo assim, como no sonho, tanto a mãe quanto o filho, toda a sua família morrerá nas mãos do Du. E Merlin sempre teve um objetivo: abrir uma pequena loja de sopa, onde a mãe cozinha sopa de frango. O irmão atrai clientes e Merlin cuida da contabilidade e gestão. Mas essa esperança foi feita há muito tempo. Quando ela se lembrou do sonho de ontem à noite, em particular, as palavras de sua mãe, prisioneira de pânico. No dia do casamento, Helena confessou que, na realidade, o duque a casou pelas terras deixadas pelo Visconde de Veghwood. Mas Merlin não entendeu por que ela se casou com algumas terras que o maldito Visconde tinha hipotecado para a sepultura. E Merlin assumiu que sua mãe tinha dívidas escondidas. Então ela propôs fugir antes que fosse tarde demais. Ela estava certa de que seria melhor fugir e começar uma vida normal, mas a verdade é que o Duque de Orleans é capaz de entregar até mesmo o corpo de Helena para conquistar essas terras. No sonho, alguns dias após o casamento, Merlin acordou no meio da noite por causa dos gritos de sua mãe. Mas o mais estranho foi que ela acordou no meio da noite. Helena estendeu os documentos, ordenando-lhe que os pegasse e saísse pela porta traseira, correndo para a delegacia de polícia mais próxima. Ela proibiu que Merlin abrisse o envelope até que chegasse à esquadra de polícia e, quando chegou, teve que mencionar o nome do juiz Patrick, e sua mãe não podia mais explicar. Antes de partir, um suor frio atravessou o rosto de sua mãe, implorando Merlin para escutá-la sem falhar. Até aquele momento, a jovem acreditava que sua mãe, depois de ouvi-la, tinha finalmente decidido fugir. Ela estava segura de que, se ela esperasse lá, sua mãe e Philip saíram, mas ela só podia imaginar o que esses documentos continham. Mas então, todos os pensamentos foram apagados de sua mente quando Merlin ouviu o tiro. 2 tiros ressoaram perto da mansão. E quando ela chegou ao local de onde os tiros vieram, ela ficou chocada ao ver o que tinha acontecido com sua mãe e irmão. Sua família amada estava morta, e o homem que lhes fez isso sabia que ela viria, e surpreendeu-a com sua coragem, porque era ousado dele não fugir, mas voltar. Em um sonho, o Duque de Orleans os matou e declarou que, sendo uma família de impostores, os Veghwoods estavam surpreendentemente unidos. E Merlin lembrou-se de tudo de forma vívida. E se era um sonho profético, significava que tudo iria acontecer. Ela voltou sozinha quando sentiu algo frio em sua mão queimada pela água fervente. De surpresa, ela gritou e tirou a mão tão abruptamente que o jovem amante Eric ficou assustado, dizendo que se não a tratarem bem agora, sua senhoria sofreria muito mais tarde. Lady Veghwood esqueceu que o jovem amante estava perto. É claro que ele ficaria insatisfeito com este casamento e poderia estar envolvido. Surpreendentemente, Eric pediu desculpas a Lady Merlin por ter agarrado-a tão abruptamente e por ter queimado sua mão. Ontem no terraço, também, embora pareça arrogante, às vezes ele pede desculpas sem dúvida. Por um momento, sua senhoria pensou que ele não era o mesmo que Val de Orleans. De repente, ela deixou ir que ela não queria um pedido de desculpas. Embora fosse arriscado, para provocar o jovem amante, e Merlin disse que ela só aceitaria dinheiro. Certamente, se ela tiver que pagar por algo que ela não fez, como qualquer outra pessoa, ela mostrará seu verdadeiro rosto. E Merlin não esperava que Eric oferecesse 100.000 moedas de ouro como compensação. Ela pensava que ficaria zangada. 100.000 moedas de ouro é o que uma família aristocrática média gasta em um mês. A propósito, pelo que a jovem ouviu ontem no banco, parece que Eric não aprecia muito seu pai, o Duque. Este é um segredo, mas há rumores de que o jovem Duque Eric e Madame Margaret planejam abrir um novo negócio. E Merlin se lembra perfeitamente do que ouviu ontem à noite. E membros de um ramo lateral da família ducal comentaram. De repente, uma voz doce e falsa foi ouvida na sala.
Helena entrou, pediu desculpas e disse que se sentia mal. Mas sem dizer uma palavra, o jovem duque entrou em pânico e se levantou, como se estivesse prestes a sair. Ele anunciou que tinha dado a lista de presentes de casamento a Lady Merlin, e que era hora de ir embora. Mas esse rude patã só passou e pediu para esperar pelo garçom com o vestido da noiva. A tia sentiu pena dele. A própria mãe dele estava louca. Então ele queria ser mais indulgente. Segundo os rumores que circulavam, a mãe de Eric era uma mulher infeliz que enlouqueceu e se suicidou, mas a verdade escrita nos documentos do sonho de Merlin era diferente. Lá ele disse que, na realidade, o duque a tinha assassinado e depois tinha organizado tudo como um suicídio, o que fez com que a senhora pensasse que, se sua mãe se casasse com esse homem, o futuro de seu sonho se tornaria realidade. Por isso, por medo, Merlin sugeriu à sua mãe que reconsiderasse o casamento, mas Helena acredita que, em comparação com antes, sua família vive como os reis agora. Então, de que se preocupar? Você tem certeza de que com ele, eles serão capazes de esquecer as memórias horríveis do passado e começar de zero? Que emoção! No entanto, a única preocupação de Merlin é que sua mãe esteja ainda mais infeliz por causa do duque. Quando sua mãe lhe disse para se preparar para o teste de vestido de noiva, Merlin não parou de pensar em como convencê-la. No final, para cancelar o casamento, você precisa de provas fortes, como aqueles documentos com as datas do duque. Na boutique do distrito da capital, Lady Merlin descobriu que, para um ajuste perfeito, ela teria que suportar um corset muito apertado. Sua mãe pediu-lhe para acompanhá-la para ver vestidos de noiva, mas com esse corset, Merlin sente que vai morrer antes do tempo. Com o dinheiro que tem agora, ela não pode criar nenhum plano. Ela está muito ocupada. Quando notou a expressão de desgosto no rosto de sua senhora, Lily, uma criada da casa do Ducal Orleans, sentiu que algo estava errado. Acontece que Merlin falou sobre o dinheiro em voz alta, então ela teve que explicar que ela não merecia um vestido como esse. Agora não é a hora dos vestidos. Lady Wigwood não tem ideia de como evitar o casamento de sua mãe. Não há tempo para encontrar evidências. A senhora que entrou na loja acabou de pensar no que fazer com Merlin após seu escândalo no aniversário de Madame Beaufort. Finalmente, ela e Vivian Cavendish se encontraram novamente, quando sua mãe se casou com o genro de Wigwood, e então, para fazer algo com sua filha, que não se vestia e falava como um bebê, sua mãe a enviou para uma escola de senhora. E Vivian, filha do homem mais rico do sul, o Marquês Cavendish, estava muito infeliz com ela. Por isso ela constantemente zombou de Merlin por causa de sua origem humilde. Merlin estava no meio de uma rebelião adolescente e não sabia como se controlar, e teve de se encontrar novamente com a maldita Vivian, e tem certeza de que os rumores dificultam a aparição da menina em público. Quando ela falou sobre a compensação pelo vestido, Lady Wigwood fingiu não entender o que se tratava. Porque eles esfregaram seu vestido ontem. Vivian começou a ficar zangada. Nesse caso, a heroína comprometeu-se a compensar os danos, a enviar o dinheiro mais tarde. Então ela disse à filha do marquês que não se preocupasse tanto. Ela não estava feliz em vê-la, então pediu-lhe para não se encontrar novamente. O que essa garota se permitiu realmente irritou Vivian. Esta garota sempre foi assim. Vivian tem certeza de que, assim que descobrirem o quão insignificante é a família Wigwood, os expulsarão imediatamente desta casa. Se ela não consegue convencer sua mãe, ela precisa criar uma situação que a force a quebrar o noivado. Pensando nisso, ela disse a Lily para subir e distrair sua mãe por 10 minutos e não contar a ninguém sobre esta conversa. Na manhã seguinte, 5 dias antes do casamento, depois de tudo o que havia acontecido, Philippa Wigwood estava preocupada com o fato de que agora ela seria chamada de Judin by the escândalo causado por Philippa. Agora os aristocratas vão fofocar em todos os cantos, o que é uma vergonha para a família Orleans. Além disso, a empregada que enviou Eric viu como Merlin arrastou Vivian pelos cabelos, para que o Duque de Orleans descubra. O protagonista tem certeza de que na família Orleans já há grande agitação por ser uma família tão escandalosa.
A única coisa que Felipe espera é que aquela Vivian Arpe a provoque primeiro. Ela sempre ataca primeiro. Na verdade, não havia nada assim. E Merlin simplesmente arrancou seu cabelo porque é tão espetacular. Neste caso, seu irmão ordenou que ela então respondesse às perguntas do Duque. Enquanto Lady Vedvold estava pensando em que mais fazer para que o Duque a odiasse ainda mais, eles já haviam chegado. E nervosismo. E Merlin vê Eric pela primeira vez depois daquela reunião em sua casa e ao lado do Duque. Ele não entende o que está acontecendo. Ele esperou pelo Duque furioso, mas esse sorriso amável é a última coisa que ele imaginou. Com total sinceridade e bondade, o Duque disse que teve uma boa conversa com o Marquês e o resto é discutido dentro. Parece que é a segunda vez no edifício principal. E como eles estão aqui, Valdec pede ao Duque que os passeie. Os olhos de Philip estão cheios de lágrimas. Ele já os considera sua família. Além disso, Eric não deixa de olhar para Merlin. Poderia ser por causa das ameaças de ontem. Nada aconteceu até que o Sr. Walden quis saber o motivo de sua última briga com Vivian. Ao ouvi-lo, e com lágrimas nos olhos, Philip decide assumir todas as explicações sobre essa criança. O Duque o impediu em segredo, revelando que ele desmascarou Merlin e sua falsa bondade. Mas quando seu poder é ameaçado, seu olhar muda drasticamente, mostrando seu verdadeiro rosto. Se houver uma razão para a senhora ficar calada, o Duque permitirá, mas ele deve formalmente pedir desculpas a Vivian. Sem entender por que ele deveria pedir desculpas, Merlin recusou, admitindo que ela orquestrou tudo para criar esta situação. Agora que o Duque vê sua imprudência, não tem escolha senão cancelar o casamento com sua mãe antes que seja tarde demais. Após a confissão de sua irmã, Philip foi consumido pelo pânico e caiu de joelho, querendo falar. De acordo com ele, sua irmã sofreu há muito tempo traumas emocionais infligidos por Lady Vivian, e a prova é uma nota assinada por Vivian em que ela expressa seu desgosto por estar perto de um plebeio como ela. Isto é o que Vivian disse a Merlin no passado, enquadrado em uma nota falsificada que imita sua carta. De acordo com Philip, Lady Vivian Sur assediou Merlin todos os dias. Na verdade, eles os abandonaram porque Felipe tinha um romance com a filha do bispo e seu amigo, mas parece ser seu plano. O Sr. Valdec não sabia nada sobre isso, então ele decidiu entrar em contato com o Marquês Cavendish para obter um pedido formal de desculpas. Quando percebeu que o engano seria revelado, Merlin o parou e disse que tudo estava bem, e ele não faria nada. Se for descoberto que mentiram, a confiança familiar desmoronar-se-á, e o bispo poderá revisar a terra na costa mais rapidamente, e todos morrerão. Após essa loucura de Felipe, felizmente, o incidente foi resolvido, e o Duque propôs ir caçar junto. Em relação à arte da mansão, esta escultura, transmitida pela família Orleans, é esculpida em mármore. A forma da sombra é muito volumosa, mesmo olhando para ela, e Merlin não deixava de pensar se isso significava que o plano havia falhado. Se nem mesmo esse escândalo funcionasse, então ela realmente não sabe o que fazer. De repente, ela se lembrou desses documentos, e ainda não sabe de onde sua mãe os obteve. Já que são documentos tão importantes, é provável que estejam no espaço pessoal do Duque. Talvez no seu escritório. Se ele estiver disposto a matar toda a família por eles, talvez, se Merlin os encontrar, ela seja capaz de quebrar a promessa. Enquanto isso, ela vai admirar um pouco as obras de arte do lugar. Tudo parece indicar que Lady Merlin também está cativada pela grandeza do Duque. Mas na realidade, para ela, é apenas a casa de um assassino cruel, o escritório do Duque, o lugar onde ela foi morta em seu sonho. Então, agora, a jovem deve encontrar rapidamente o lugar onde esses documentos secretos poderiam ser escondidos. Bem, está no escritório do Duque, mas eles não estão na pedra nem por trás da pintura. A estranha posição das prateleiras indica, quase com certeza, uma passagem secreta. Os velhos pais de Merlin também tinham segredos como este em seus escritórios. Assim que começou a abrir, parou de secar, como se algo estivesse preso. A jovem senhora, tentando abrir a passagem, ouviu o senhor no corredor. Ela voltou cedo, suspeitando que a senhora estava no escritório, e Merlin decidiu fingir que estava perdida, quando, de repente,
A porta atrás da prateleira se abriu e uma escada fria atravessou suas costas. Tomando-a pelo braço, Eric Orlans arrastou-a para dentro, para a escuridão aterrorizante por trás dos móveis. Enquanto isso, o senhor repreendeu as criadas por não observarem Lady Merlin e deixarem a porta aberta. Ele decidiu resolver isso mais tarde, mas agora ele ordenou que eles encontrassem Lady Merlin imediatamente. Ele imediatamente dirigiu sua atenção para a senhora para descobrir por que os demônios haviam entrado, mas Merlin estava pálida. Ela tremia de cabeça a pé e um suor frio começou a correr pelo rosto. Enquanto criança, o pai biológico de Merlin a castigou muito pior do que seus padrastos. Sua mãe e seu irmão não sabiam que seu pai a maltratava e ela continuou a viver em agonia. Desespero a invadiu quando seu pai a trancou, privando-a de sua liberdade, e só então ela implorou que a deixasse sair. Mais tarde, quando ele descobriu, sua mãe levou Philip e eles fugiram. A mãe e o irmão dela também foram vítimas, uma vez que sua mãe pediu desculpas por isso. Desde então, ela parecia determinada a fazer tudo o que podia para proteger seus filhos e jurou estar sempre ao seu lado. É doloroso perceber que ela foi apanhada assim na frente do Duque de Orleans. Mais uma vez, Eric viu esse rosto dela, como se ele fosse o pior dos vilões. E mais uma vez essa expressão, aquele olhar de piedade. E Merlin tinha diante de seus olhos. Sem aceitar sua mão, a menina levantou-se sozinha, envergonhada de se ver assim diante dele. Eric está certo, por causa de seus gritos. E não há nada para se preocupar. Então ele perguntou novamente. Quando a senhora disse que estava explorando a mansão e se perdeu, claro, ela não acreditou nele, pedindo-lhe que inventasse uma desculpa melhor. Mas Merlin, atacando de frente, perguntou por que ele estava lá. Mesmo que ele seja o jovem Duque, ele não pode entrar assim no escritório do Duque. É claro que Eric disse adeus aos criados. Além disso, se ele conectar este assunto com Madame Margaret, Eric estará em uma situação difícil. Então Lady Vigvoud sugeriu que eles, como suspeito, fingissem não se conhecerem. Mais estranho é que o jovem mestre não consegue entender o que ela está fazendo. Com sua permissão, e Merlin de repente revelou que ela não tinha duas intenções. Mas, ó, surpresa. Eric sabia a verdade sobre a falsa nota de seu pai. Lily lhe contou tudo, mesmo sobre o local. Ela não revelou todos os detalhes, só porque quem ofende os outros deve pagar caro. Porque ferir os outros é errado. E ouvir isso dele foi chocante. Mas Merlin não se derreteu. Não, senhor. Quão ingênuo é este jovem? Armando-se com coragem, ele exclamou que dizer essas coisas nesta situação é ilusório. Eric não sabe nada sobre seu pai. Ela não quis se envolver, mas como estamos aqui, ela vai dizer em voz alta. Se ele não sabe nada, é melhor cala, porque a ignorância também é um pecado. De repente, o ar ficou cheio de tensão, um tiro tocou perto da mansão, e foi estranho que o Duque convidasse seu irmão Felipe para caçar. Com a janela em par, Lady Vigvoud decidiu que ela deveria ir ver Philip. Imediatamente, o jovem ousado saltou agilmente sobre o alfezeiro, sem pensar que era um segundo andar, quase um terço. O jovem Duque implorou-lhe para se acalmar, mas Merlin não pôde mais, e com toda a sua força, saltou, olhando pela janela. Eric tentou entender. Ele não entendeu nada sobre o que Merlin Vigvoud pensava. Sem telefonar, de repente, uma empregada entrou para perguntar se tinha encontrado o que estava procurando. Felizmente, a carta estava bem onde ele pensava. Agora que ele tinha os documentos, ele precisava marcar um encontro. Assim, com a firme determinação de salvar sua família do perigo, Merlin chegou aos campos de caça. Ao contrário do que se esperava, nos campos de caça do Duque de Orleans, não houve problemas e a paz reinou. Aparentemente, ela não estava acostumada com isso. Ver animais mortos agita. Ela nunca imaginou que a caça seria tão cruel. A caça foi bem sucedida. Aparentemente, é hora de ir para casa. Embora seja um jogo simples, o Duque não se sente culpado por matar seres vivos. E quando Merlin olha para o pássaro morto, sente que sua família será próxima. 6 dias antes do casamento, negociar com Eric Orleans é quase impossível. E não há documento. É melhor um escândalo, Eric. Mas apesar da decisão de Merlin, o tempo voa. 3 dias depois, chega o vestido de noiva. Só faltam 3 dias, e Lady Vigvoud não sabe como arruinar o casamento.
Ela ainda não vem com um escândalo que o duque não possa cobrir, mas pedir para cancelar o casamento sem motivo é impossível. Ao contrário de sua mãe e irmão, fascinados com as joias do vestido, ela é a única séria. De repente, a senhora surpreende seu irmão, dizendo-lhe que, se o casamento for cancelado amanhã, ela nem poderá mudar as joias. Ela percebeu que, ultimamente, Merlin era estranho, como se tivesse medo de que o duque a tirasse de sua mãe. Mas ela só sonha em cuidar de seus filhos. Para a filha, a família também é a coisa mais importante, embora agora não falemos sobre isso. O bar de noite é uma taberna com extrema segurança em uma área lotada, onde os aristocratas fazem contatos secretos. Para a filha, que tenta se conectar com a aristocracia, é um lugar que não pode evitar despertar seu interesse. De repente, lembrando-se de que a princesa ia lá, e Merlin sabia que era exatamente o que precisava, pois chegou aqui, na área lotada da capital do reino de Denik. Quando ela estava no sul, as ruas estavam vazias às 8 horas, mas na capital, as pessoas continuam a caminhar como se fosse dia. Assim que Merlin disse que a rosa que floresce à noite cai durante o dia, as portas da rosa que floresce se abriram para ela. Que sorte que ela perguntou a filha como chegar lá. Esta noite, a princesa Elabondenik virá aqui, a primeira na linha do trono do reino de Denik. De acordo com Philip, ela é incrivelmente autoritária e inconstante. É por isso que ela não tolera ninguém, nem mesmo olhando para o homem que escolheu, expulsando as mulheres da sociedade. Ele comprou sapatos novos, perfeitos para este lugar, e este vestido caro e impressionante foi feito à medida. Quando Merlin for expulsa, o casamento da mãe será cancelado. Infelizmente, não lhe permitiram conhecer a princesa. Geralmente a princesa não sai de seu quarto e decide tudo lá. O plano de Merlin iria falhar, então ela pensou que o melhor era interceptar o homem que ia para o quarto da princesa. Lady Vedwood disse que o interceptaria, mas não pensou em como fazê-lo. Ela não tem experiência em relacionamento, brincando com opções. Ela pensou que seria bom perguntar-lhe se seu pai era um ladrão, acreditando que ele tinha colocado joias nos olhos de seu filho. Assim que a senhora viu o homem subir as escadas, decidiu dizer-lhe imediatamente o que pensava. Mas o homem de olhos loucos agarrou-a pelo braço e notou que a senhora estava observando enquanto ele subia as escadas. O olhar dela realmente assustou Merlin. Ela parece uma psicopata completa. Ela estava aterrorizada, gritou para deixá-la ir, mas o homem rapidamente a arrastou para um lado. Ela a arrastou tão abruptamente que a senhora perdeu um sapato ao subir as escadas. Quando ouviu um ruído, Eric Orleans notou um sapato caído e afirmou que uma pessoa importante estava lá. Inesperadamente, como sempre, Merlin apareceu diante dele, em um estado terrível e com uma faca na garganta daquele canário. A cerca de 30 minutos antes do encontro entre Merlin e Eric, a princesa encontrou o lugar perfeito para sua reunião secreta, porque é solitária, calma e sensual. Ela Von Denis, a primeira princesa a herdar o reino. No entanto, o Sr. Eric não entendeu do que ela estava falando. De acordo com ela, é hora de se interessar pelos relacionamentos, porque já não está na ordem da cavalaria, onde ele fez um voto de castidade. Então, Eric fingiu não ouvir essa conversa desrespeitosa. É um verdadeiro pesadelo. Embora, precisamente para isso, a princesa Von Denik trabalhe com ele. Eric Orleans, que se tornou capitão da ordem da cavalaria, se destacou por seu talento na escaramuça desde que tinha 14 anos. Quando o rumor se espalhou, a Ordem Real da Cavalaria ofereceu-lhe um exame de admissão, no qual Eric participou. Após passar o exame, ele entrou na Ordem Real da Cavalaria. Apesar de ser capitão, ele ainda foi leal a ela. Deixando de lado as cortesias, a princesa estava mais interessada em saber se ela trouxe o que eles concordaram. Apesar de saber que esses documentos eram ameaçados pelo Duque de Orleans, Eric os entregou. O filho roubou documentos que seu pai, o chefe da família, escondeu, e ela não sabe como tirá-los, apesar de ordená-lo. Disse que o príncipe Robert, segundo no trono, conspira com aristocratas para fazer negócios com fundos reais.
E entre esses aristocratas está o Duque de Orleans. Então a princesa ordenou uma investigação. Eric apenas seguiu a ordem. Ele não revisou o conteúdo. Então a princesa pergunta como ele sabe o que está lá dentro. Embora a ignorância seja um pecado, não há pecado maior do que a desconfiança. O Duque de Orleans, como seu filho, jurou lealdade à princesa. Eric acredita que não fará nada para prejudicá-la. Seria bom se todos fossem tão justos quanto ele. Mas agora é hora de ver se seu pai é o mesmo. Após analisar os documentos, ele sentiu que no Duque de Orleans não havia sérios problemas. Ao lê-lo, Eric sentiu um grande alívio, porque era apenas um livro de contabilidade normal e comum. Claro, se fosse um plano de negócios com o Robert, a princesa poderia fazer o seu sem dúvida. Eric ficaria mais calmo se fosse o seu, mesmo com outros amantes. Ele concordaria sem parar. Mas o jovem Duque está preocupado em se encontrar aqui. Para a princesa, este lugar é perfeito para negociar. Para outro, parece um encontro entre um homem e uma mulher. Antes de partir, o jovem mestre ordenou a Lily que protejasse a princesa esta noite. Depois de fechar a porta, ela foi até a Lily para verificar a veracidade dos documentos. A criada confirmou que o jovem mestre o tirou do cofre secreto, no escritório do Duque. Mesmo assim, a princesa ordenou que ele ficasse de olho nele. Ao ver a empregada passar, Eric reconheceu Merlin Vedvod. Não pode ser que ele esteja aqui tão de repente. Um lugar remoto, tranquilo e sensual. É óbvio que um homem e uma mulher poderiam fazer aqui. Assim, no presente, ele confirmou que era realmente Merlin Vedvod. Puxem a garota. O homem assustado não entendeu como essa louca conseguiu colocar uma arma na Rosa da Noite. Ao saber que ia reclamar, Eric Orleans apertou o sapato da senhora e atirou-o contra o homem com força. O jovem o acusou de ameaçar uma mulher com violência e arrastá-la para saber onde. E agora ele se atreve a falar assim. Quando terminou, ele decidiu descobrir por que Merlin Vedvod estava realmente lá. Tentando escapar, a garota fingiu estar muito assustada. Qualquer um ficaria com medo de ver alguém derrubado com um sapato. Eric só quer que você responda. De acordo com ele, hoje eles estavam verificando especialmente bem para detectar armas. Se outra pessoa tivesse visto a melee, os verdadeiros cavalheiros aprenderiam. Considerando que era perigoso, o jovem mestre sentou-se ao lado de Lady Merlin e colocou o sapato. Sem dúvida. Sentindo um desconforto inexplicável, a senhora quase não percebeu que ele estava preocupado com ela. A propósito, dá-lhe muita curiosidade para saber se ela conhece o cara anônimo que ela acabou de derrubar. Assumindo que ele ia se encontrar com a senhora, e Merlin acusou o mestre de desrespeito, já que ela, obviamente, suspeitava dela. Quando a jovem senhora perguntou se tinha um encontro secreto com a senhora, a julgar pela sua reação, ela ficou certa. Obviamente, é assim, senão não faria sentido que ela venha, mas Eric garantiu que não era verdade. Julgando pela sua reação, ele realmente veio para se encontrar com a Milady. Então o homem que Merlin ia seduzir é Eric. Na realidade, ele parecia tão atento à sua mãe, mas agora ele acha que foi tudo um ato. Isso ofendeu muito Lady Vedvod, já que ele nem sabe com que sentimentos veio aqui. Ela estava tão zangada que não percebeu que estava tropeçando e quase caiu, a menos que fosse porque Eric a segurou instantaneamente pela cintura. Se você olhar de perto, é ainda melhor do que eu pensava. Então, quando ele notou que algo estava triturando em seu bolso, e Merlin percebeu que era um envelope com documento. Provavelmente, eram os mesmos documentos que a mãe tirou da gaveta. Quão intrigante! Pensando nisso, naquele momento no escritório do Duque, seu comportamento era muito suspeito. É uma surpresa total pensar que Merlin encontraria isto aqui, mas parece que ele ainda não sabe o que é. Quando a jovem senhora decidiu dizer-lhe algo engraçado, o Sr. Eric estava visivelmente tenso. Como esta é a única e irrepetível oportunidade, e Merlin arrebatou ao jovem Duque o precioso envelope do bolso. Seguiu-a imediatamente e exigiu que ela o devolvesse, assegurando que não gostava dessas piadas. Na realidade, há algo que o jovem amante ignora, e Lady Vedvod está prestes a revelar. Sem saber o que ela planeja fazer, Eric ficou preocupado e ordenou que ele parasse imediatamente. De repente, cartas aparecem na folha vazia, e Merlin acredita que agora ele ficará ainda mais grave. Observando isso como se fosse magia,
O jovem duque ficou surpreso, não entendendo como ele o fez. Quando Emerlin lidou com os livros de contabilidade de usuários no sul, ela conhecia a tinta invisível. Em altas temperaturas, tornam-se translúcidas, mas até que se molham, a inscrição não é apagada, é usada para escrever segredo. O documento fala de 20 milhões de ouro, onde outros negócios secretos são realizados, diferentes dos do livro principal. Parece que o Duque está planejando algo com outra pessoa, ou talvez seja usado para uma conspiração secreta em prol da traição. A propósito, Lady Vedvold não mencionou isso, mas ao aquecer a tinta invisível, há algo que você deve ter em mente. Você deve segurar a respiração e fechar a boca, ou os vapores vão afetar você. Se Eric, sendo da ordem da cavalaria, tivesse aguentado por tanto tempo, outros já teriam desmaiado. Lady Vedvold sugeriu ao Duque que fizesse uma soneca para se recuperar. De qualquer forma, o jovem mestre logo desmaiará do fumo. É inevitável. Em sua mente nublada, lembranças antigas surgiram. Sua mãe furiosa, porque Eric bateu em seu amigo, mas Eric insistiu que ele tocasse seu pescoço. Seu pai disse que aguentar é estúpido. A mãe respondeu que não deveria ser assim. E primeiro você tem que falar. Responder o mesmo é pior. Naquele dia, Eric não entendeu por que a mãe estava tão assustada. Ele acreditava que ser bom é ser fraco. E isso é ruim. Talvez tenha sido então que a mãe começou a enlouquecer. E pouco depois de morrer repentinamente. Ele estava certo de que ser bom não é estúpido. Até hoje, Eric não entende por que não pode esquecer esses olhos castanhos brilhantes, ou o eco de sua voz. Assim que o jovem Duque acordou, abrindo os olhos, encontrou Emerlin Vedvold, que está certo de ter desmaiado recentemente, e agora parece ter caído nas garras desta estranha garota que o amarrou. A menina riu, dizendo que ela estava melhor do que com suas roupas, mas Eric imediatamente ordenou que ele o soltasse. Sua senhoria nunca poderia tê-lo levado para a mansão, e as roupas do jovem duque são muito próximas, por isso não há nada para se preocupar. Embora Emerlin tenha comprado esposas, arrancando um par de botões de ouro. Quando Eric gentilmente lhe pediu para o desatar, Emerlin sugeriu que conversasse quando ela se acalmou um pouco. Primeiro, um documento com o selo do Duque, cujo conteúdo oculto revela que o Duque atribuiu fundos ao príncipe Robert para a compra de armas. Lady Vedvold entende que Eric não sabia nada, mas ele pensou muito enquanto estava inconsciente, e ainda assim parece estranho para ele. A questão é, por que Eric roubou documentos que poderiam ser uma desculpa legal para chantagear o Duque? E então, entendendo que Eric não conhecia o conteúdo, Emerlin pensou que talvez a princesa já tivesse visto esses documentos. Pensando que a princesa precisava de seu dinheiro ou de alguma outra coisa, ele concordou em ouvir e fazer tudo, então pediu-lhe que o soltasse e falasse. Emerlin aproximou-se e sentou-se em seu colo, o que enfureceu o jovem duque e ordenou que ele saísse imediatamente. E ainda mais perto, Lady Vedvold lembrou-lhe que ele concordaria com tudo, mas aparentemente isso é demais. Então, naquele momento de intimidade, o jovem mestre ouviu o som de uma câmera e ficou horrorizado. A trágica e impossível história de amor de uma irmã e um irmão, que em breve serão uma família. E Emerlin tem certeza de que isso será suficiente para que as pessoas iniciem um escândalo. Honestamente, ela não está interessada nos jogos pelo trono, mas não pode dizer que ela só quer proteger sua família. Portanto, se tudo correr bem, ela concordou em fingir que não sabe nada sobre o segredo do Duque de Orleans. Além disso, o nome de Philip não será mencionado nos tabloides. O preço é simples. Eric deve impedir o casamento da mãe de Emerlin e do Duque de Orleans. Ele pode espalhar um boato sobre ela, difamando-a porque ela vai acreditar em suas palavras e depois disso, ele informará discretamente ao Duque que a terra na costa não é realmente dele, e a família Vedvold retornará silenciosamente ao sul. Mas Eric sabia que se apoderar da herança do Duque era o seu plano original. Já tinham feito isso antes. Era assim que ele pensava.
mas a verdade é que a coisa parece muito diferente. Embora a família seja algo com o qual nasce, Helena ofereceu a Emerlin para ser sua filha. Se falarmos sobre por que Emerlin tenta impedir o casamento, é porque o Duque poderia destruir sua família. Embora, o que acontece entre o pai de Eric e o príncipe Robert? Quando a senhora falou sobre comprar armas por 20 milhões de dólares em ouro, Eric disse que a família real iria investigar. Eric continua a negar a realidade, como se ele fosse libertar novamente sua tolice ingênua, antes de ser humilhado ou arruinado como traidor. Emerlin prefere assumir a culpa e sair em paz. Ele não tem muito tempo, então ele deu-lhe um dia. Se Eric não quebrar a promessa amanhã, os documentos vão para a princesa. Quando ele ordenou a Emerlin Vetwood que ficasse quieta, ela sabia que ele poderia tê-lo feito desde o início. Só então o jovem duque disse que não a perseguiria, e se importava com quem o chantageasse, e mais conhecia Emerlin, o estranho que lhe parecia. O jovem mestre acabou sendo mais persistente do que ele pensava. Emerlin quase não entrou na casa quando Philip a recebeu com um olhar assustador. Ele a assustou muito. Ele achava que era um fantasma. A garota fez com que ele se embebedasse até perder o conhecimento para obter informações sobre a princesa. O casamento da mãe é em 2 dias, e Emerlin passa a noite fora. Ele esperou por ela aqui o tempo todo, mas havia certas circunstâncias que sua irmãzinha não podia revelar. A noite passada ele foi à noite para conhecer a vida noturna da capital antes de viver como um duque. Ultimamente, sua irmã se comporta de uma maneira muito estranha. Sem dúvida, nem por um segundo, ele presumiu que tinha tido um sonho estranho. Ultimamente, a garota é estranha. Então ele decidiu perguntar em caso de que ela não dorme bem. Todos a invejam e ela está tão insatisfeita. Em breve ela terá o título de jovem duquesa. Philip acha que ficará feliz por um vagabundo assim. Enfureceu Emer. Nenhum dos maridos da mãe era decente. Aparentemente, o irmãozinho não vê o problema, já que eles também não os consideravam familiares. Emerlin já está farta de tudo isso, de viver uma vida normal para que eles não o apontem com o dedo. Não se arrependa de nada mais tarde. Quão difícil é acreditar que é um desejo tão inacessível. De acordo com Emerlin, talvez eles deveriam começar a viver como pessoas normais. Os irmãos mal falaram. Quando bateram na porta. A tia procurou por Emerlin em todos os lugares. Entrando de repente, Helena finalmente os encontrou para descobrir por que eles não estavam prontos. Pedindo desculpas, Emerlin disse que não a ouviu, e realmente não entendeu o que preparar e que, aparentemente, a menina esqueceu completamente que hoje foram convidados para a recepção real. A menina estava tão focada em quebrar o compromisso que esqueceu que logo se tratava da recepção real. A recepção real que viu no sonho de si. Ignorando o desprezo de outros aristocratas, o duque propôs casamento à mãe. E na 9ª noite, eles a mataram. Ela não pode aceitar essa proposta. Se o rei der permissão oficial, será difícil quebrar. Quando ela viu que Felipe estava bebendo, Helena ficou com raiva. Em um dia tão importante para a mãe, seus filhos se comportavam assim. Ela disse a Felipe para limpar, e Emerlin tinha que se preparar imediatamente. A única pessoa que a senhora confiava para a preparação era Lily. A primeira coisa que a empregada decidiu fazer foi levar o vestido para a lavandaria com a qual a senhora Emerlin chegou. Apesar do fato de que a senhora afirmou que podia fazê-lo sozinha, foi um pedido da senhora Helena. Esse é o trabalho de Lily, mas o problema é que naquele vestido estão os documentos que Emerlin tirou de Eric. Naquele momento, ela percebeu que Lily a veria nua e entenderia que ela não dormia em casa. E Eric viria correndo. Um pouco mais calmo. Emerlin gentilmente pediu à criada para deixá-la em paz. Quando a menina entrou, ficou claro que a senhora e Emerlin tinham saltado de tal altura. Eric estava grato a Lily. Ela esperou no quarto contiga. Agora ele ouviu tudo. Ele ainda não tinha informado a princesa, observando o jovem duque a noite toda, apenas para o caso. Lily teve que dizer que informaria tudo, pois ela jurou lealdade à princesa. Ainda não está claro se é verdade ou não. Talvez não seja traição.
Talvez o Duque apenas contrabandeasse armas. Agora é mais importante obter os documentos que Emerlin Vedvold levou. No entanto, Eric ordenou à criada que a observasse durante o dia e visse para onde ela ia e o que ela estava fazendo e a agradecesse. E a princesa foi convidada a informá-la quando, como Lily disse, eles descobriram a verdade. E mesmo que esses documentos sejam a vergonha da família ou o gatilho de sua perda, em qualquer caso, Eric será capaz de verificar o contrário. Como Lily observou, ultimamente a senhora mudou muito. Como se tivesse se tornado mais corajosa e tivesse um propósito. O fato é que as pessoas mudam com o tempo. Emerlin tem certeza de que com o jovem mestre é a mesma coisa. De acordo com Lily, o Duque de então e de agora ainda é o mesmo. Sua aparência e seu ser interior são idênticos. Então a empregada saiu, dizendo à senhora para chamá-la quando quisesse se precisasse de alguma coisa. Naquele momento, Emerlin recebeu 1000 perguntas, e acabou por ser um homem de palavras, o que foi uma surpresa. É um fato bem conhecido que Eric teve o favor da princesa durante seu serviço como cavaleiro. A princesa tornou-se parte das Minas Mithril para a família real e tornou-se o principal aspirante ao trono. Eric Orleans, que estava com ela, decidiu proteger a princesa até o fim. Mas seu pai, o Duque, apoiou o príncipe Robert. Agora que Eric sabe, não se sabe se ele será capaz de manter essa posição. Não é tão simples quanto Lily pensa. Enquanto isso, no prédio principal do Duque de Orleans, foi descoberto que o Duque tinha ido para casa para a floresta no rancho. Agora que seu pai não está lá, Eric correu o risco de verificar o reverso dos documentos armazenados no esconderijo. Estava escuro e nada era visto. Mas parece que não há documentos aqui. Então Eric acendeu uma vela e confirmou que não havia documento. Mas ele estava certo de que os outros estavam aqui. De repente, Eric congelou-se, segurando a respiração. Inscrições começaram a aparecer na parede vazia. Emily Orleans, dirigindo-se a quem quer que a leu, escreveu que ela nunca se suicidaria e que o assassino, Waldeck, é um monstro. Depois de ler essas linhas, Eric ficou paralisado, incapaz de sequer respirar. Um horror silencioso e um ódio incontável nasceram em seus olhos. As palavras de sua mãe sobre ter dado à luz um filho de um monstro que gritou em agonia quando Eric deixou o Duque por ela. Essas palavras não eram uma maldição para ele, mas na verdade falavam de seu pai. Além disso, a carta era de sua mãe. Talvez isso signifique que a mãe não se matou. De repente, ao ouvir a voz de seu pai, que estava preocupado com sua aparência, Eric pegou sua espada instantaneamente. Com um sorriso no rosto, o Sr. Waldeck decidiu descobrir se ia matar seu próprio pai. Primeiro, ele ordenou que seu filho se sentasse, a menos que Eric quebrasse os laços por alguns documentos que ele escondia. Conhecendo Eric, ele estava certo de que ele já tinha dito tudo à princesa. O Duque suspeitou dele, porque ele ouviu que seu filho se encontrou com a princesa ontem. Era fácil deduzir que a princesa estava por trás de sua manipulação dos livros contábeis do Duque. Agora seu pai está provando isso, claro, querendo saber qual parte dos registros que Eric viu. Quando o jovem mestre disse que encontrou uma contabilidade dupla escrita com tinta secreta, Waldeck apenas gagueou, dizendo que o Duque estava fornecendo armas ao príncipe Robert, o que indicava que eles estavam escondidos. Waldeck não negou, mas assegurou que não era tão perigoso quanto parecia, adquirindo e facilitando armas para ajudar o príncipe em sua expedição para explorar novas terras ao norte. O pai disse ao seu filho para perguntar ao rei, porque o assunto já havia sido aprovado. A julgar pelo tom seguro de seu pai, ele diz a verdade. Ele teve que preparar a desculpa, acreditando que Eric só sabia sobre contabilidade, mas a inscrição na parede não será apagada até que a água caia. Antes de abrir a prateleira, Eric a escondeu novamente. Honestamente, seu pai apoia o príncipe Robert. A princesa conseguiu muito, mas ela está muito envolvida em escândalo. Waldeck não quer que seu filho se aproxime da princesa, porque ele não é daqueles que se sentem profundos ou formam uma família. Então Eric mencionou Helena, determinado a saber se ela fez o possível para que seu pai não sofresse, para que ele ficasse calmo. Além de ser útil, ele tem certeza de que é hora de Eric encontrar um parceiro, mas ele deve sempre ter cuidado. Na verdade, o jovem mestre deve escolher seu parceiro com mais cuidado do que qualquer outro, porque seu companheiro se tornará a próxima duquesa.
e uma duquesa terá acesso a toda a informação nesta mansão. Logo após o início da dança real, o Duque de Orleans ainda não havia chegado. Que impaciência! O Duque que Merlin viu em seu sonho chegou cedo pela mãe. Será um sinal? Minha senhora deve impedir hoje, nesta festa real, que o Duque proponha casamento à mãe e impedir que eles se casem. Como esperado. Sua aparência e comportamento são exatamente como dizem os rumores. Impressionante! Então a princesa ela é tão popular. Imagine. Tal pessoa poderia fazer parte da família Vedvold. Os rumores circulam de que a princesa vai se casar com Eric. Eles dizem que eles podem se casar oficialmente este ano. E Merlin pensou que ela estava apenas se juntando a eles na política. Embora, se você se lembra de seu encontro secreto na noite de Rosa, nem tudo é tão simples. Os murmúrios na sala de estar cessaram quando o prefeito anunciou repentinamente a entrada do Marquês e da Marquesa Cavendish e de suas duas filhas. Em sonho, quando Vivian insultou sua mãe, o Duque de Orleans a defendeu de seus ataques. É por isso que a mãe confiou cego no Duque, mas Merlin deve evitá-lo e encontrá-lo em breve. Assim que ela estava prestes a sair, de repente alguém atirou vinho sobre ela, e a menina ficou congelada. Vivian imediatamente pediu desculpas. Ela não tinha percebido que Merlin estava lá e arruinou seu vestido. Uma garota criou tal escândalo na loja e nem se desculpou. Vivian pensou que estava doente. É evidente que o futuro mudou porque Merlin agarrou o cabelo de Vivian naquele momento. Isso pode significar que o Duque ainda não chegou, também devido a algumas de suas ações. Provavelmente, Vivian pensou que ela seria protegida pelo simples fato de que ela estava esfregada de vinho. Se ela quisesse envergonhar e intimidar Merlin, ela deveria ser mais cruel. Como mal que Merlin estava com ela. Parece que esta aldeia se enlouqueceu. Nem mesmo no sul ela foi tão descarada, embora, parece, Vivian esteja sendo perseguida por um monte de rumores horríveis do sul. Disse que seu pai é uma barba azul, mesmo que ela mesma tenha matado o chefe da guilda Violeta. Dizem que o xerife do sul encontrou novas informações sobre a morte de Violet. Além do corpo do chefe do Grêmio, encontraram um garfo com pérolas. Quando a mãe os pegou para fugir do Grêmio, seu pai finalmente os viu e os apanhou. Então, se Merlin não tivesse carregado o garfo de pérolas em seu cabelo, para eles teria sido a perdição. Sua senhoria não sabe de onde vieram esses rumores loucos. Já passaram mais de 10 anos e ele não consegue respirar. Mas ainda mais, sua mãe vai se casar com um duque e alguém viu Merlin ontem à noite na Rosa da Noite. Esta pessoa é diferente daquela que Merlin viu ontem à noite. E Merlin tem um olhar muito diferente. Aquele bastardo que tentou tirar a Rosa da Noite. Gelriad, o filho mais velho do Marquês Ade. Mas assim que seus lábios tocaram a mão da menina, ele recebeu uma ponta brutal e caiu no chão, torcido pela dor. Apesar da rejeição de ontem, ele coloca novamente a irmã de Eric em uma situação comprometedora. O futuro mudou. É por isso que Eric está aqui e não Valdez. Gelry nem sequer concede um não em resposta. Se uma mulher vem sozinha à Rosa da Noite, é um acordo tácito. De acordo com Eric Orleans, sua irmã estava lá para o convite da princesa. Agora é fácil ver o que esse pato fez a um convidado da própria princesa. Embora não fosse um convidado da princesa, Gelry não tinha o direito de culpar a vítima pelo assédio. As velhas memórias a agredem sem parar. E sua mãe pediu a Merlin para repetir depois dela, mas na realidade Violet não morreu por causa dela. A única coisa que ela deve saber é que ela é a filha de Helena. Enquanto ela pensa no que fazer, seu coração começa a bater sem parar. Claramente, se todos ouvirem as palavras de Vivian, acreditarão que Merlin matou essa pessoa. Com isso em mente, a jovem fugiu, sem dar ao jovem duque tempo para sequer alcançá-la. E mal pensou novamente. De repente, percebeu Eric atrás dela, esfregando sua mão. E Merlin só queria que ele explicasse por que ela estava procurando por ela, mas ele respondeu que ela já sabia, referindo-se ao que está escrito na parte de trás do documento. Considerando que ela não sabia, a jovem presumiu que havia informações para chantagear o duque. Observando sua atitude, Eric imediatamente percebeu que ela estava mentindo. Porque ela sempre finge não saber nada, ela evita situações com mentiras assustadoras, e se necessário, ameaça sem vergonha. Quando percebeu que Eric estava muito animado, e Merlin se perguntou se ele sempre foi assim. De agora em diante,
ele já tinha o suficiente. Porque agora ele também enfrentará a realidade. Lady Vetwood não acredita que ele deixará que isso aconteça tão facilmente. A propósito, Lady Cavendish mencionou algo importante. Eles encontraram um garfo no local. Antes disso, Eric perguntou-lhe o que aconteceria se ela dissesse ao xerife do sul que seu amante é Merlin Vetwood. Se ela lhe dissesse que ela, para assumir a imensa herança de Violet, conspirou com Helena para matá-lo e ficar com tudo. Com essas palavras, Merlin sentiu que ela estava ameaçando-a, e ela estava buscando vingança pelo que tinha acontecido. Agora ela vê que Eric e seu pai são um e o mesmo. Tomando a mão dela, o jovem amante perguntou se ele entendeu por que seu pai não reagia. Na realidade, ele planeja usar isso como isco para arrastar Merlin e sua família de volta. Além disso, Eric deve acrescentar que o Duque vai matá-los, como ele matou sua mãe. Então Eric também descobriu que seu próprio pai matou sua mãe. Portanto, ele também vai parar de fingir ser bom e se juntar ao vilão. Nesse momento, estendendo a mão para Merlin Vetwood, o homem falou dela. Atualmente, no continente, existem 2 duques que detêm grande poder. Um é a grande casa do Caldierda, que demonstra isso com seu poder militar na fronteira norte. A outra é a casa do Cal de Orleans, aliada ao rei e possuindo imensa riqueza. Os rumores dizem que o Duque de Orleans está apaixonado por uma pobre viúva. O público vai pensar que ela o está usando. E é sobre ela, Helena Vetwood. Mas há uma coisa em que as pessoas cometem erros. Na realidade, o Duque não se apaixonou por ela. No dia em que o conheceu, nessa dança, Helena parecia ser a mais fraca, e o Duque se aproximou dela, dizendo-lhe que se apaixonou à primeira vista. Mas para Helena, foi uma mentira ousada, porque o Duque sofreu da síndrome do protagonista, e diminuiu devido aos laços matrimoniais, e para ela, ainda melhor, porque é mais fácil para as pessoas que Helena não esperava muito. O ar tornou-a pesada, então ela saiu para respirar ar fresco e, quando ele chegou, e coincidência, parece o destino, de repente, um funcionário do palácio correu para o Duque, com notícias urgentes. Sem dúvida, Waldeck enviou Helena para dentro primeiro, alegando que ele deveria se encontrar com alguém urgentemente. Assumindo que fosse por Madame Beaufort, Helena propôs cumprimentá-la juntos. No entanto, o Duque garantiu que ele deveria cumprimentar Madame em privado. Ele adoraria apresentá-la à sua noiva, mas o assunto era confidencial, um sujeito estranho para ela. Claramente, algo muito estranho está acontecendo aqui. Helena reconsiderou seu compromisso com o Duque. Para a reação de Merlin, ela sabe o que oculta o contrário do documento. Eric sentiu que um informador lhe sussurrou, e ela confirmou sem dúvida. Ela também sabe por que seu pai quer se casar com sua mãe. De acordo com a senhora, a lei atual lhes nega a herança. O Duque os usaria para seus propósitos. Além do que ela revelou, o casamento busca o túmulo das Sirenes. Eric sabe que está localizado em terras herdadas pela família Vetwood. O túmulo das Sirenes guarda pedras preciosas, corpos de sirenes ancestrais. A realeza de Nick tem uma lenda ligada a essa terra misteriosa. Tudo começou quando George von de Nick, o futuro primeiro monarca, caiu no Mar do Sul. Acreditava-se que ele desapareceu há muito tempo, mas foi encontrado em uma praia sul. Ele disse que algumas sirenes cuidaram dele. Eles foram ao local indicado por George e encontraram as pedras de Mané. Foi assim que nasceram os rumores sobre eles e George. George von de Nick, abençoado pelas sirenes, conquistou o continente grego e fundou a dinastia Dené. É por isso que a lenda de que quem encontrasse o túmulo das sirenas seria rei se enlouqueceu em todo o mundo. Mas a terra que a família Vetwood ama tanto é um deserto costeiro. E com essas dívidas, quem sabe quem é? Eric entendeu que, mesmo que encontrasse o proprietário e recuperasse os direitos, ele não poderia transferir a propriedade por ano. Então, a razão pela qual o Duque matou a família é que ele achava que era mais fácil matá-los e tomar a propriedade. Isso significa que o Duque de Orleans poderia matar sua família por seus planos. Ele também matou a mãe de Eric. E se tudo isso é verdade, o jovem mestre tem certeza de que seu pai deve ser punido. E Merlin acredita que isso não acabará com Eric prendê-lo e ajudar os Vetvoods a escapar como pagamento. O jovem Duque entendeu que o mal deve ser vencido com o mal. Aparentemente, não há vilão mais adequado do que Merlin, então ele se tornará um vilão como ela.
Ela percebeu que era a mesma iluminação que o Duque tinha preparado para fazer uma proposta espetacular. Eric pensou muito nisso. Mas agora que o casamento está no cano, ele não vê outra maneira de impedir seu pai de obter o documento. Isso significa que o jovem mestre de Orleans decidiu evitar o infortúnio propondo a Merlin Vetwood para se casar com ele. Naquele momento, a garota pensou que estava louca, mas casar com ele poderia ajudá-la. Em outras palavras, o senhor quer que ela se torne a nora de seu pior inimigo em comum. Para impedir seu casamento. Esta é a única maneira. Certamente o Duque sabe muitos mais segredos sobre a família Vetwood. Embora o Duque pudesse aniquilar sua família, mesmo em sonhos e sem esforço. Eric não revela os segredos de seu pai. Este casamento protegerá a família e Merlin deveria vê-lo como uma espécie de contato. Na realidade, a senhora não esperava essa virada. Além disso, é tão repentino. No entanto, ela aceitou. Quando ela foi recebida pela princesa, Merlin imediatamente caiu aos seus pés e implorou-a para dar ao Duque. Como eles não vieram por isso, Eric ordenou que ela se levasse. Ela achou que esta garota era tão estranha quanto a cor de seu cabelo. Ela também se perguntou por que a garota ama Eric. Como Merlin declarou, ela planeja usá-lo e devolvê-lo. Lady Vetwood arruinou seu momento feliz, então sua explicação deve ser convincente. Quando Eric de repente perguntou se Merlin tinha trazido os documentos, ela duvidou de mostrá-los à princesa, e mesmo ao entregar os documentos, assegurou que a princesa deveria saber. Ela apreciava muito os Val de Orleans, mas acabou sendo uma decepção, e Eric Orleans também não entende. Estes documentos provam a traição da família, que Robert usou para prender o tesouro, que ele poderia ter escondido, mas Eric simplesmente revelou a verdade. Se ele investigar o Duque e declará-lo um traidor, ele poderia virar-se contra ele. Eric chocou-a com a notícia de que, no dia seguinte, o túmulo das Sirenes passará para seu pai. A terra que o homem Vetwood assediou depois de sua morte é o túmulo das Sirenes. Por isso o Duque quer casar com Lady Helena. Assegurando-se de que isso não aconteça, ela até pensou em se casar com Merlin. Eric diz que o templo não o aprovará e que a lei continental nega a herança aos filhos do segundo casamento. Se a princesa autorizar o casamento, o templo dificilmente poderá negá-lo, e com um pequeno esforço econômico perfeito, ela concordou em assinar a licença de casamento e pediu ao criado que trouxesse sua caneta e papel. Como ela prometeu, a princesa Ella Fontanica assinou os documentos que lhes permitem celebrar o casamento. Mas quando perguntou a Eric por que ele fez isso, ele pensou que era por causa do túmulo das Sirenes. Na realidade, não é a lenda ou a terra, mas se Robert, ao assumir, pudesse imaginar o trono. Eric sabe que ele não tem habilidade, mas as habilidades da princesa são muito excepcionais. Para as princesas, a lenda do túmulo das sirenas é um conto. Mas por que ele aprovou o casamento com Merlin? Nesse momento, os sapatos que o Duque Eric havia solicitado para Lady Merlin eram os mesmos que Merlin perdeu no hotel. Quanto mais ele sabe sobre Eric Orleans, mais estranho lhe parece. Primeiro ele diz para ele não fugir porque está preocupado. Depois ele acredita nele, embora ela o chantageou. E agora prepara um anel para um casamento falso. Merlin nunca será capaz de viver com a honestidade de Eric Orleans, mas uma promessa cumprirá. Mesmo que seja um casamento falso. Agora que ele é sua família, ela também o protegerá. Não importa o que custar. As lendas sobre o túmulo das sirenes e outros são interessantes. Sim, uma hora depois, a princesa ela finalmente entendeu que o Duque tinha sido conspiração por trás de suas costas com aquele bastardo Robert, emboscando o túmulo. Se não fosse por Eric, ela teria perdido o túmulo das sirenes à frente de seu nariz. Na verdade, inteligente como uma raposa. Hoje ele chegou tarde, e isso não é dele. A princesa convidou, mas ele disse que ele tinha chegado um pouco atrasado no caminho. Mas ela não fala da recepção, mas dos direitos empresariais de Madame Margaret Beaufort. E o Duque chegou atrasado. E quando Valdec lhe propôs o negócio de couro, ela ouviu que já estava planejando começar com a princesa. O que ela ouviu é um pouco diferente. Dizem que o Duque propôs construir uma cerâmica no sul,
Os aristocratas ignoram a energia barata e eficiente. É um negócio justo para o duque, e cuida de sua reputação. De acordo com ela, se ela planejava algo assim, ela deveria ter lhe contado antes. Se ela tivesse sido honesta, talvez tivesse desistido. No entanto, o Sr. Waldeck tem certeza de que ele não deve se preocupar, porque sua lealdade é sempre inquebrável. Então, para fortalecer seu relacionamento, a princesa propôs que ela lhe desse seu filho. O duque concordou sem dúvida. Se seu filho quisesse. Obviamente, Waldeck tem certeza de que o filho recusará se ele não quiser, sem suspeitar que o filho está fora de controle. Ele escolheu Robert, não ela, para evitar uma intrusão real. Ele finge que não sabe nada. Eric, essa cabeça vazia, enganou seu próprio pai, o que é, sem dúvida, uma mudança suspeita. Quando conheceu Margaret Beaufort, a princesa ela decidiu experimentar o que é agarrar-se à corda salva-vidas mais confiável do continente. O fato de Eric querer outra foto surpreendeu Merlin. Se ele já tem uma do hotel, é por isso que sugere que, se eles vão publicá-la no jornal, é melhor que seja uma foto mais decente. De acordo com Lily, decente é uma foto de amantes andando em silêncio numa noite como esta. Ela acredita que a foto ficará melhor se eles sorrirem. De qualquer forma, eles estão gravando uma cena de um encontro e parece que um homem e uma mulher não podem ser tão separados. Lily ordenou que eles se aproximassem um pouco, já que não se encaixam no quadro. Com prazer. E Merlin correu em direção ao jovem amante e agarrou-lhe o braço. Mas este estava muito perto. Se continua assim, é melhor usar fotos do hotel. De acordo com Eric, ela poderia se arrepender, pois sua reputação danificada dificultaria um novo casamento. Na realidade, o casamento não é tão importante para Merlin. Mas para um homem como Eric, é crucial. Ele pode levar a autoridade de sua casa ducal com uma aliança e se casar com uma princesa que lhe daria o topo. Quando Merlin sugeriu que ela se preocupasse com sua reputação, Eric a atraiu para si e propôs que posasse assim. Sorrindo amplamente, a senhora ordenou que ele sorrisse. Ambos tinham uma expressão facial perfeita. E Lily tirou a foto, realmente uma invenção incrível, para criar uma imagem apenas com luz. Lily, curiosa se o homem iria se casar, perguntou. Até onde eu sei, Merlin veduvou da suspeita de cumplicidade com Lady Helena no assassinato do chefe da Guilda Violeta. Por sua atitude no escritório, era impossível que ela fosse cúmplice ou assistente. Ela tinha apenas 12 anos. Mas, dadas as circunstâncias, o principal suspeito é Lady Helena. Lily se surpreende que o senhor acredite que o duque tenha cometido traição. Como filho, Eric deveria confiar. Mas ele pegou a mão de Merlin. É melhor esconder as suspeitas do inimigo. Além disso, ele ordenou a Lily que enviasse a Merlin um cheque de 100.000 moedas de ouro, o pagamento prometido para seu casamento. Talvez seja uma boa oportunidade para descobrir se Merlin é um inimigo ou um aliado. Se Merlin fugir, terá prova de que nosso relacionamento é ruim. E Merlin é livre para escolher. Incrível. Margaret escreveu uma autobiografia e dizem que anunciará um novo negócio na festa. O continente irá revolucionar novamente, embora possa não ser nada do outro mundo. Dizem que os rendimentos de Margaret na loja superam os de um ducal decente. De acordo com o rei de Nil, para Melsas Munir Bom, o dinheiro das lojas e a terra são coisas diferentes. O dinheiro das terras é o suor e o sangue do povo, mas a loja é o luxo das nobres senhoras. Embora seja a influência dos tempos, não há nada a fazer. É um valor que ela tem defendido em gritos. É claro que ela não tem a dignidade de uma princesa. Mas ela é sensível aos tempos e seu cheiro é superior. Mas somente com isso, o trono não pode ser ocupado. Nos últimos séculos, não houve uma única rainha. A mente estratégica de ela, sua visão dos tempos, seu espírito empreendedor. Se Roberto tinha alguma dessas coisas, talvez porque Roberto parece com Melsas, ele também valoriza a classe e a dignidade acima de tudo. O Duque espera aprender muito com esta aventura no norte e dar-lhe todo o seu apoio. Afinal, o dever de um príncipe é derrotar outras raças e demônios. Waldeck sempre tem um olho de predador. Desde que Melsas não seja seu inimigo, tudo está bem. Mas se Robert perdê-lo, o rei vai apoiá-lo. O Duque de Orleans pediu-lhe para cuidar de seu filho. Ele confiava plenamente em sua majestade. 100.000 moedas de ouro, impressionantes. Tal fortuna em papel simples. O jovem mestre disse que era para a preparação do casamento. Assim que Felipe entrou,
viu que Merlin não estava pronto, mas eles estavam indo ver o templo para o casamento da mãe. Então ele deve ir e causar um impacto positivo. Se a menina não ir, a mãe vai irritá-la novamente. É por isso que ele aceitou. Como isso aconteceu? Se Merlin cruza com o Duque no templo, ele deve criticá-lo. Quando ele chegou, um padre de um ramo menor da Orleans recebeu o futuro Duque para levá-lo à cerimônia. Mas Merlin não gostou que o Duque não estivesse lá. É inaceitável que a noiva desapareça assim. De acordo com Helena, ele disse que estava ocupado. E rumores dizem que o Duque já doou 4 milhões de dólares por meio desse padre. Se a diocese da capital receber essa quantia, um padre da capital não se atreverá a decidir sobre o casamento. E Merlin acha que, se eles têm tanto dinheiro, é melhor que o deem a eles. De qualquer forma, os padres vão compartilhá-lo. Ultimamente, Merlin é estranho. Ele estava tão absorvido em seus pensamentos que não conseguia sequer olhar para sua mãe para falar com ela. O Duque é um pouco estranho. É claro. Às vezes até hipócrita. E até a minha senhora duvida se deveria concluir esse casamento. Mas ela não sabe onde encontrar alguém que não seja estranho neste mundo. Helena, Philip e sua doce filha são todos um pouco estranhos. Na família. Você tem que entender essas coisas. Pensando que isso deveria ser entendido, a esperança renasceu em Merlin. Talvez ela também fosse entendida. Se ela realmente matou Barba Azul, então talvez eles possam mesmo entender isso. Assim que se aproximaram do oratório, o padre sugeriu discutir os detalhes dentro. Olhando em volta, Merlin notou fotografias de sacerdotes da diocese capital na parede. Surpreendentemente, a pessoa no centro da fotografia tinha um rosto muito familiar, visto numa foto no jornal sobre um padre cujo filho acabou sendo um criminoso e o estava escondendo em um orfanato. A jovem imediatamente percebeu que esse homem era o padre André, um homem muito devoto. E nesse caso, ela tinha encontrado um segredo que sacudiria o padre. Correndo para a rua, Merlin ordenou ao homem no canto que o levasse ao orfanato da diocese capital. Entretanto, o jovem padre se recusou a interromper o sagrado casamento, mas Eric assegurou que ele e sua noiva obtiveram permissão antes de seu pai e Lady Helena. Ele foi ao padre em busca de ajuda. Ele não podia perder a mulher que amava. É uma história emocionante. Mas o que você não pode fazer? Você não pode fazer. O padre aconselhou-o a não subornar. O padre rejeitou as súplicas e doações. Então não havia nada que pudesse ser feito. Naquele momento, Lily invadiu o templo. E algo terrível tinha acontecido. Aparentemente, ela escapou. Merlin desapareceu há 4 horas. Eric lhe deu 100.000 moedas de ouro. E com essa fortuna, ele não apareceu. Não parece que ele se aproximará por dinheiro. Talvez sua família tenha problemas. Tudo o que resta é esperar. Antes disso, o padre disse que ele tinha que sair. Ele estava indefeso em tal situação. Então, o peregrino ajoelhou-se e pediu desculpas por seu pedido vergonhoso. É muito difícil, mas a deusa já ordenou a santidade do casamento. Eric não vê um sacerdote nele, porque ele tem tantos amantes. E ele também parece tão inflexível. Embora seja proibido entrar sem permissão, o menino correu para o templo, implorando seu pai para ajudá-lo. Depois do menino, minha senhora entrou, dizendo que o tinham escondido bem. Eric reconheceu imediatamente essa voz. A jovem senhora sabia o que iria acontecer, o quanto ele sofria procurando por ele. E Merlin já lhes tinha dito para resolver tudo com dinheiro, não apenas falando. Depois disso, eles tinham que falar. Primeiro de tudo o que aconteceu foi um mal-entendido. No entanto, Merlin acusou o sacerdote de ter recebido uma grande quantia de dinheiro do tesouro ducal da capital, com o que ele enviou seu filho para o internato e também comprou várias casas na capital com o dinheiro restante. De qualquer forma, o padre não lhe dá importância. Seus pais vão se casar em breve, tão unidos quanto eles são. E vendo que a situação estava quase resolvida, Merlin implorou a Eric para fazer algo. Seja o que for, parece que o padre quase se rende. O jovem mestre só tem que lhe dar o último susto. Dizendo isso, a menina não imaginava que ele o derrubaria num piscar de olho. Embora sequestrá-lo nesse estado também não pareça tão ruim, é uma opção a considerar. Eric concordou em sequestrá-lo e fugir, tão complacentemente que nem mesmo ele se reconhece.
Antes que fosse tarde demais, Lady Wigwood perguntou se ele havia falhado em alguma coisa. Com o padre na frente. Você tem que ser honesto. Acontece que quando ela desapareceu, Eric pensou que ele tinha fugido com o dinheiro. A fugitiva foi presa injustamente. Estão no mesmo barco e Merlin nunca faria isso. Então o mestre pediu desculpas por suspeitar dela. De repente, a voz do padre ressoou. Ele acordou com uma dor de cabeça. Então Eric teve que derrubá-lo novamente. Agora ele e minha senhora podem confiar um no outro. Agora. O mais importante é que eles alcançaram seu objetivo. A única coisa que Merlin espera é que ele não planeje o sequestro desde o início. No final, minha senhora deu a Lily uma carta para que ela pudesse dizer à sua mãe que a encontrou em seu quarto. Então, hoje eles não vão procurá-la. Amanhã de manhã, e Merlin terá que desaparecer repentinamente por seu casamento falso. E se de repente Lily estiver tão curiosa, e Merlin permitirá que ela a abra. Na verdade, há 2 dias, na festa de Jardim de Flores de Merlin, ele conheceu um homem que se apaixonou por ele, parecendo exatamente com o protagonista da peça que Helena lhe mostrou pela primeira vez. Ele sorri tão docemente, e o mais importante, é muito gentil. Quando Merlin está com ele, ele não teme a escuridão ou espaços estreitos. Ele não se parece com Wilhelm ou Wetwood. Se essa garota tivesse alguém assim, sua vida seria diferente. E ele disse isso pouco antes de confessar que estava grávida. Então Lady Wetwood pediu para não incomodá-la e se preparar para o casamento. Ela prometeu voltar em breve, dizendo que sua filha precisava de ar fresco. Helena ordenou à criada que adiasse sua reunião com o duque por meia hora e também queria saber se Lily já tinha criado uma filha. Helena tem certeza de que o relacionamento entre mãe e filha nunca é fácil. Certamente sua filha ficou chateada porque estava se casando, mas não é correto arruinar a reputação de Merlin por tal inimizade. Sozinha com seus pensamentos, a senhora começou a considerar seriamente o que Merlin estava planejando. Na véspera do casamento, tudo aconteceu em uma rua movimentada da capital. Talvez porque amanhã é o casamento, e Merlin se sinta inquieto. Não tem certeza se tudo vai correr bem, embora tenha começado a cooperar com Eric e até mesmo recebido a aprovação da princesa Ella. O plano pode falhar. Apesar do fato de que Eric jurou que não viria, ele de repente quis falar. E Merlin o deixou entrar. O quarto era um caos maior do que ele imaginava. Ele odeia hotéis cheios de freaks. Sua amante pediu-lhe para ver a foto na mesa, aquela que Lily recria para eles. Ninguém suspeitará que seu casamento é falso. Eles sorriem tão naturalmente como almas gêmeas. Eric não se lembra de sorrir. Parece que ele imitou o sorriso de Merlin sem se aperceber, mas, na verdade, veio dizer-lhe que Madame Helena visitou do caso. Ele nem sequer procurou sua filha. Ele não suspeita que Merlin a trairá. A pobre menina se sente culpada por ter enganado sua mãe. É tarde demais para mudar qualquer coisa. Eric espera que ela não volte a saltar pela janela. Embora Lady Ved pudesse escapar, ele não iria deixá-la sozinha. Ela entendeu que ele não iria machucá-la. Além da foto, havia simplesmente o anel que o jovem mestre lhe havia dado. Honestamente, ela duvidava até que a senhora chegasse à catedral, mas agora, seja um truque ou ficção, Eric será seu marido. Amanhã, Helena e Philip podem chamar Merlin de traidor. Talvez por isso as palavras de Eric tenham sido um grande consolo. Começou a cerimônia de seu casamento fictício com Eric. Tudo é incrivelmente luxuoso. Decorar o templo assim em um dia. É difícil imaginar o quanto Eric sacrificou. O jovem mestre pediu-lhe para olhar para frente, uma vez que uma noiva não deve ser distraída no casamento. Por fim, apareceu o padre André, que oficializava a cerimônia. É claro, eles o forçaram a vir aqui com chantagem. Mas Merlin está a salvo. Ele também está mergulhado em pecado. Por isso, a senhora sugeriu que a cerimônia fosse celebrada antes que alguém a impedisse. Embora a fuga parecesse mais fácil, o sacerdote já poderia iniciar a cerimônia. Logo no clímax da cerimônia, ouviram gritos distantes se aproximando rapidamente, desafiando a ordem do jovem duque de não deixar entrar ninguém. Soldados entraram no templo sob o comando do duque. O duque chegou justamente a tempo, mas eles chegaram tarde. Tudo está pronto. Confirmando que o jovem mestre também está pronto. E Merlin foi o primeiro a assinar o contrato de casamento. Da multidão, a voz de uma mãe preocupada foi ouvida. Helena, horrorizada,
Tentou parar o que esses dois estavam fazendo. E Merlin não pode se aproximar de sua mãe por enquanto. A propósito, ela vê a confusão do Duque. Algo que provavelmente nunca lhe tinha acontecido. A jovem disse à sua mãe que estava vivendo bem, e agora tem em suas mãos o certificado de casamento. E o silêncio de horror foi refletido nos olhos do Duque e de Helena. Eles não tinham ideia de que tudo terminaria assim. Agora, de acordo com as regras da igreja, ele só tem que selar sua união com um beijo. E Merlin esqueceu completamente essa parte. Ele simplesmente pensou que não era necessário quando Eric se aproximou dela e esfregou seus lábios com os seus. Quando ele perguntou se isso era suficiente, a jovem respondeu que eles não poderiam confirmar isso dessa forma. Nesse caso, e Merlin pediu-lhe para escutar atentamente, preparando-se para explicar o que é um verdadeiro beijo. Gritos ressoaram entre a multidão. Os paparazzi lutaram com todas as forças para chegar ao centro do salão e obter informações. As lanternas das câmeras iluminaram instantaneamente os jovens, como se fosse seu momento de glória. A garota pediu-lhe para beijá-la da mesma forma em seu casamento. Todas as perguntas na imprensa que circulavam sobre ele são puro caos para Merlin. Não se importam mais. Então, no dia em que sua mãe tinha de se casar novamente, casou-se com um homem que deveria ser sua enteada. Na época em que Merlin morava na casa do bispo de Vedwood, ela costumava ir ao teatro com as crianças. Uma vez eles viram Pulgarcita e o príncipe, uma pequena princesa, sequestrada por uma raposa, viveu 1000 aventuras até encontrar seu príncipe e se apaixonar. Mas de repente, e Merlin, sempre tão silencioso, parou diante da foto de um ator. O ator que ele fez como um pequeno príncipe. Ele era um menino ingênuo e malicioso, discreto no palco, mas Merlin gostava dele precisamente porque ele era pequeno. A garota que ignorou o amor e os relacionamentos mostrou interesse. O dia antes do casamento, Eric encontrou a senhora que, no final, os visitou. Ele ouviu que Helena estava cenando com seu pai, então desejou-lhes uma boa noite. Como educado, mas algo acontece. Eric Orleans, filho de Valdec Orleans, parece o protagonista da peça que Helena mostrou às crianças. Ele tinha a mesma impressão que o jovem Duque, e era muito curto. O que isso significa, por amor de Deus, e Merlin ainda teme os grandes homens, exceto Philip. Philip não entendeu por que sua irmã, tão preocupada com o casamento de sua mãe, saiu de casa no dia anterior. Para Helena, isso significa que, se ela quer que o casamento corra bem, ela não deve procurá-la. Disse que Lady Merlin conheceu o Duque Eric na noite de rosa, mas nunca mostrou interesse em homens. Sabendo isso, Philip entendeu horrorizado o que aconteceu quando Merlin voltou depois de uma noite fora. Helena ouve isso pela primeira vez, então urgentemente precisa de explicações mais fortes. E chegou o dia do casamento, quando a mãe não perdeu a esperança de falar com sua filha. Falando sobre o que Eric fará com as consequências deste caos, ele primeiro propôs sair daqui. Andrea pensou em fugir em silêncio, mas ele foi acusado de quebrar seu voto de punição. Quando a verdade sobre seu filho, que ele encerrou em um internato, foi revelada, o padre entendeu, mas Eric acredita que se o padre violar seu voto, ele deve ser punido. Ao prender o jovem sacerdote, o Duque de Orleans interveio, querendo falar com seu filho. E Merlin ia falar, mas Eric cortou dizendo que não há tempo para dramas, é hora de correr. Parece que tudo acabou, mas a cláusula-chave do casamento ainda está pendente. Há um acordo pré-matrimonial que transforma o Duque 1000 vezes. Suas fotos já deveriam estar na imprensa da manhã, e eles até conseguiram celebrar a cerimônia. Mas tudo pode desmoronar-se até que eles consumam o casamento. O Duque decidiu forçá-los a um lugar sagrado para proteger o templo e o rei. Na emboscada, Eric ordenou que Merlin se escondesse atrás do altar quando ele desvendasse sua espada. Tentando se esconder, Merlin encontrou um padre que, aparentemente, não escapou dos repórteres. Seu rosto mudou instantaneamente. Por causa dele, ele não conseguiu proteger sua honra ou seu filho. Agora tudo faz sentido, minha senhora. Se o sacerdote alcançar com isso, ele vai morrer. Se nós irmos para o inferno, será com aqueles que atormentaram minha família. Ele agarrou o sacerdote e o jogou no chão. O jovem Lord Vedwood já havia dito isso antes. Só ele pode tocar em sua irmã. Porque sua irmã está aqui e está grávida. O que surpreendeu o Duque. O desejo de proteger a família é admirável, mas nesta situação,
Uma mentira é ainda mais imperdoável. Helena diz que Merlin desapareceu, deixando um bilhete dizendo que ela está grávida. Ela estava tão preocupada. Se há um neto de Valdec em seu útero, Sua Senhoria, obviamente, deve aceitá-la. Mas eles têm um contrato de casamento, feito por Sua Majestade o Imperador. Pensando nisso, seria melhor perguntar a Sua Majestade pessoalmente qual o casamento é válido. Devido à gravidez, a noite de casamento poderia ser saltada, mas apenas se Merlin provar isso. Ela pensou que iria subornar um médico. Às vezes Eric duvida se ela é inteligente ou estúpida. Na verdade, não foi em vão que seu pai sugeriu ir ao Palácio Imperial. Não é fácil subornar médicos imperiais. Seu pai evitará um diagnóstico falso, mas se as notícias de gravidez forem falsas, e Merlin pagará um preço muito alto, e o Duque deseja ver se seus truques funcionam tão bem com a família imperial. Em primeiro lugar, eles devem esperar que seu pai chegue mais cedo. Eles chegaram para descobrir. Enquanto isso, no Palácio Imperial, um café da manhã reuniu pai e filho. Eles conversaram tão felizes que nem sequer ouviram Madame ela entrar. Sua Majestade de repente a convidou para o café da manhã. Algo incomum. Foi por isso que ela chegou tarde. Pareceu-lhe que seu irmão não a recebeu. Mas ele afirmou que, sem servos próximos, ela não ouve nada. Suponho que isso seja chamado de um pequeno almoço familiar acolhedor. Se o pai tiver algo urgente para anunciar. Robert está sorrindo demais. Ao meio-dia, Robert e o Grande Duque irão partir para conquistar as terras do norte, pois era impossível aproximar-se das minas do norte por monstro. Mas se Robert e o Duque resolverem, ela deve abençoá-los. O Grande Duque Gerda, que tentou matá-lo, e Robert, que ameaça sua posição. O Grande Duque de Gerda é um dos pilares indiscutíveis do Império. Há muito tempo, meu pai deu uma ordem imperial para ir para o norte. O norte tem estado em conflito há muito tempo com o Palácio Imperial por causa das minas de Mithril. E ela entendeu que, se conseguir isso, seu pai a reconheceria como capaz. Houve um tempo em que ela tinha expectativas tão ingênuas, sem sequer suspeitar que era uma armadilha mortal. A pobre menina nem sequer imaginou que a estavam enviando para uma morte segura. Embora seja surpreendentemente resistente, o senhor ordenou que a curassem com muita dor e a devolvassem, economizando contas com impostos. Um homem sem sequer um pouco de lealdade ao Palácio Imperial fez um acordo com alguém como ele. Foi ela que, naqueles tempos remotos, obteve os direitos sobre as minas de Mithril, e o príncipe recebeu uma missão baseada nesse acordo. Em vez de apoiar o príncipe que enfrenta dificuldades, ela, como irmã mais velha, coloca tudo em risco. Diga o que diz, faça o que faz. Pai não quer ouvir, nem antes nem agora. Se ele denunciar que Robert assumiu fundos estatais, talvez ele tenha uma chance. Provavelmente, o pai já sabe disso e, sendo assim, ele se pergunta por que não a mataram logo que ela nasceu. A princesa arruinou o pequeno almoço. Que família detestável ela tem. Então ela ordenou à criada que chamasse urgentemente o médico para sua residência. Eles têm o dom de causar indigestão, mesmo sem comer. Pelo menos ninguém passa por este corredor. Parece que não há ninguém, então ela decidiu descansar um pouco, apoiando-se em uma coluna. Ela entendeu que a coluna era estranha e suave quando viu um jovem servo à frente dela. É estranho que ela esteja aqui. Por que não é tão fácil acessar se você não é da família real? Além disso, o colar no peito dela é o distintivo de um guerreiro do norte. Ela sentiu-se curiosa. Como se atrevia um guerreiro do norte a entrar em seu palácio? Perguntou quem era. O jovem se virou abruptamente e fugiu como o mais covarde. Um tiro tocou no Palácio Imperial e a princesa ordenou que ele fosse capturado. Ela ousou ignorá-lo. O estranho foi ordenado a dizer o seu nome e o seu motivo. Não haveria outra oportunidade. Naquele momento, o cavaleiro anunciou que Lord Eric e seus seguidores tinham acabado de chegar ao palácio. Hoje nada dá paz à princesa. Ela ordenou que ele fosse trancado onde ninguém o encontrasse. A questão é, por que um subordinado do Grão-Duque de Erda se infiltrou em seu espaço? Atormentado por suposições vagas, a princesa ela decidiu interrogá-lo mais tarde. Sua Majestade sentiu que algo ia acontecer, mas nunca imaginou algo assim. Nunca. Um bebê está prestes a nascer na família Orlando. A voz do imperador soou agitada. O médico real também confirmou que é definitivamente uma gravidez. Antes do casamento dos pais, houve uma pequena mudança para as futuras concubinas. Como uma pequena vida já foi concebida, de acordo com o imperador.
Será difícil para a rainha rejeitar o casamento com o jovem Duque de Orleans. A propósito, e Merlin nunca soube quem subornou essa cortesã honesta com tanta facilidade. Vendo a calma da princesa, fica claro que este é o seu trabalho. Não muito tempo atrás, ela disse ao médico que havia um menino com problemas na perna. Ela prometeu enviar os detalhes através de um cavalheiro, acreditando que ele faria a coisa certa. O serviço de inteligência da princesa é incrível. É melhor transformar o perigo iminente em uma oportunidade. Sendo o chefe da família, você não pode abandonar o próximo chefe do ducal em desgraça. Agora, o único pedido de Valdec é que Sua Majestade anuncie o casamento de seu filho e Lady Merlin. Embora seja um pouco vergonhoso, os pais não podem vencer seus filhos. Valdec aceitará Lady Merlin como sua nora e membro da família. Após a conversa, o imperador ficou satisfeito que eles concordaram. É realmente estranho. E Merlin nem sequer suspeita de que propósito este psicopata aceitou isso tão facilmente. Depois do brinquedo de Merlin atrás das costas de sua mãe, Helena explodiu. Os segredos não estão escondidos em sua família, mas isso seria discutido. Sua mãe havia escrito coisas importantes para seu estado. Vendo sua mãe não querer, Philip ofereceu-se para acompanhá-la, dizendo adeus à sua irmã. O jovem não sabe o que fazer agora. O casamento foi abruptamente cancelado. Ela suspeita que Merlin os tem enganado, mas na realidade, ela traiu outra pessoa. No ducado, há uma floresta densa e profunda. O duque adora caçar lá. Disse que, antes de o duque anterior enlouquecer, eles caçaram juntos e seu corpo foi encontrado lá. É por isso que, depois de caminhar com o duque naquela floresta, e Merlin se sente tão estranho. Ele ainda não entende como essa mulher desleixada poderia entrar sozinha num lugar tão perigoso. O senhor atirou de seus pensamentos. O duque pediu a sua presença. Sempre que a jovem entra nesta mansão, sente que ela é oferecida como um sacrifício. Assim que Merlin entrou no escritório, ele percebeu o quão incrivelmente luxuoso era. De repente, o duque chamou o senhor e ele teve que ir embora, deixando-a à espera. Como esperado, seus restos mortais chegam de livros complexos e incompreensíveis. Aquele livro que chamou a atenção do jovem Veigvold estava anteriormente em sua fazenda. Não é um livro comum. Parece um esconderijo secreto como o da mansão Violet. Helena nunca se casará com o duque. Felipe prometeu ajudar Merlin e Eric. Helena ignora os motivos de Merlin, mas sabe que não faria isso sem razão. Logo, o príncipe Robert finalmente partiu para a missão de seu pai, prometendo retornar em breve. Eles esconderiam até o dia em que ela partiu, e ela não gostou. Ela ordenou-lhe que transmitisse ao médico do palácio que seu filho estava bem, e antes de ler o jornal, ordenou-lhe que o enviasse para o lugar certo e lhe desse algum dinheiro. Como no romance de Scarlett, Lady Veigvold, usando sapatos de cristal, alcançou uma ascensão social incrível. E a princesa tornou-se a madrinha que os ajudou a celebrar casamento, pelo que o rei não a deixará em paz por muito tempo. Robert chegou ao grande duque, mas se ele também tivesse o túmulo das sirenas, ele lhe concederia imediatamente o trono. Parece que ele não pode falar, mas pode escrever. Embora a língua do norte seja tão complexa que há problemas com a tradução, há provas de que ele é um guerreiro, mas seu nome não é nem do norte nem da capital. Isso fez rir ela, e ainda não entende que tipo de jovem ele é, com um rosto de coelho. Mas ele não pode matá-lo, porque ele poderia saber informações cruciais sobre o grande duque. Então ele ordenou que fosse trazido um tradutor e o servo informou que Sua Majestade, o rei, ordenou chamar a princesa após a cerimônia de partida. Mas ela não quis ir pensando nisso. É a primeira vez que a princesa vê esse olhar em Eric. Uma ideia muito mais importante surgiu para ela. Então ela não planeja ouvir sermões. O jovem Duque de Orleans e Lady Merlin, ela, exigiram que lhe deram o túmulo das sirenes. Eric pensou que tinha ouvido mal, uma vez que encontrar o proprietário dessas terras levaria pelo menos um ano. Mas o problema não é o dinheiro, mas que ele e Merlin não serão capazes de manter o casamento por um ano. Ao ouvir isso, ela saltou de seu assento com agitação.
ordenando-lhes que mudassem de ideias e vivessem felizes por 100 anos. Ela tem certeza de que Merlin será uma esposa maravilhosa e sábia, embora, honestamente, ela seja boa demais para esse idiota. De acordo com Eric, para evitar suspeitas, depois de revelar a gravidez, primeiro você tem que revelar a verdade sobre o pai. Em seguida, ela propôs a eles ter um filho agora mesmo, afirmando que não é tão complicado. Mas para Merlin, de repente, ela veio com outra ideia, para convencer os sulistas. De acordo com ela, a herança deve ser substituída e os sulistas devem ser convencidos de que eles transferirão a propriedade diretamente para a princesa. Ela sabe que há 6 que tomaram essa terra como garantia, e não sabe se o duque permanecerá com os braços cruzados enquanto eles estão em contato. Um cheiro estranho a tornou tontura. Tudo começou a virar de repente. Eric sentiu-se terrível e com horror percebeu que a princesa tinha colocado algo no chá. Lady ela não se importava em escondê-lo. Ela admitiu que tinha colocado uma boa dose em sua xícara. Certamente. E Merlin e Eric sabiam o que estava acontecendo com as princesas que não são rainhas. As princesas do conto encontram príncipes e vivem felizes. Mas ela quer ser rainha. Então ela deixou a história de amor de princesa e príncipe para eles. Depois de ouvi-la, Eric, surpreendentemente, foi capaz de se levantar. Agora, presa, e Merlin entende que não deve confiar nesse homem. Eric se agarra às unhas e aos dentes. Que garoto teimoso acabou por ser. Pouco tempo depois, Philip descobriu que ele não iria ver sua irmã por um tempo. Ela preparou um quarto para Merlin. As garotas grávidas são muito sensíveis. Ela trancou um membro de outra família e fala com tanta arrogância. As jovens senhoras, como Vivian Cavendish, pelo menos se preocupam com a reação do proprietário. E Philip gostaria de ver Eric tirá-la de Kizio, nem com seu status pode tirá-lo da lua de mel. Mas Philip não sabe por que Merlin desapareceu, por que ele se casou, e quais são os planos que ele tem. O que ele não entende é por que sua mãe ouve em silêncio nesta situação, tentando explicar que, daquele lugar onde ela é maltratada, ele não pode voltar por muito tempo. Helena disse que não era sério, como se Soze não se importasse com Merlin. Ela ordenou que seu filho se acalmasse e voltasse para casa, pois ele tinha coisas para resolver. Acontece que sua localização foi descoberta. Marina Corleone, essa bruxa, deve saber onde eles estão. Maria Corleone é um usurpador do sul. O Visconde de Vedwood também deve grandes quantias a essa mulher. Os nomes da família Vedwood foram divulgados pela imprensa da capital após o casamento. Onde quer que Merlin esteja, ela estará mais segura lá do que aqui. Naquele momento, e Merlin não tinha força para alcançar a água. Ela não sabia onde estava. Ser um lugar onde ela acordou depois de desmaiar é muito acolhedor. Nem parece que ainda seja o palácio. Se as janelas estiverem fechadas, significa que Merlin está trancada aqui e deve ter imaginado isso desde que ela começou a sorrir com malícia quando olhou para ela e Eric. Sua senhora não esperava ver Eric ao seu lado. Felizmente, ela não terá que lutar sozinha contra o duque. Primeiro ela deve escapar. Quando ela percebeu que o portão estava faltando, sua senhora entendeu que a princesa realmente os tinha trancado. Ela não é uma princesa, mas uma bruxa real que quer ser uma rainha. Ignorando o conto de fadas do amor verdadeiro, de repente ouviram gemidos na cama. Em agonia, ele começou a lembrar-se de sua mãe. Eric ainda achava que sua mãe estava louca. Mas agora que sabe que não é assim, deve estar muito comovido. Pensando no que Eric sente agora. E Merlin teme que ela se culpe por não ser capaz de proteger sua família, como ela em seu sonho. Completamente por acaso, sua senhora lembrou-se do caderno que sua mãe lhe tinha dado. Esta página, coberta de tinta, ela colocou junto com os documentos no envelope que Merlin viu em seu sonho. Portanto, ela pensou que era uma das últimas folhas de documentos. Mas agora se vê que era o diário da ex-duquesa. Todo mundo diz que a senhora enlouqueceu. Ontem até Eric olhou para ela com desprezo. Agora até mesmo Merlin duvida de si mesma. Ela realmente louca. Então a questão é, que tipo de corpo é esse e o que era esse monstro? E Merlin viu tudo como era. Viu os olhos vermelhos do monstro. O que significa que a mãe também descobriu tudo, mesmo em sonho. Ela sabia das intenções do duque um dia antes do casamento. De repente, Merlin notou uma página solta do livro e pensou que era uma nota deixada por sua mãe. A mãe proibiu a Merlin de acreditar tanto no duque quanto em Eric. A mãe não sabe que tipo de cara ele é. Afinal, não é o casamento que Merlin realmente queria. Agora eles devem recuperar
o que lhes pertence e escapar do Duque. Um casamento como este nunca será feliz. Mas Eric aceitou ser seu marido. Seja isso um engano ou uma farsa. Ele prometeu proteger Merlin, sua família e até disse que estava pronto para enfrentar a verdade sem fugir. Mas o aviso de não confiar em Eric faz com que ela duvide. O jovem mestre perguntou-lhe o que ele estava fazendo. E Merlin ficou um pouco surpreso. Ele a tinha notado. Quando ela era pequena. Sua mãe estava gravemente doente, mas o jovem mestre queria visitá-lo. Naquele momento, a empregada o impediu, uma vez que a doença da senhora tinha se tornado muito grave. O pai implorou o menino para não magoá-lo mais. Eric não deveria ser infectado com sua loucura. Vamos voltar 2 anos atrás para uma memória gravada em chamas quando ele tinha 12 anos de idade. Emily Orleans. Foi assim que a mãe de Eric era chamada. Sua mãe parecia tão frágil, prestes a quebrar, que o menino não se atrevia a soltar a mão dela. Ele a abraçou bem, sentindo-se mais velho, enquanto sua mãe sempre parecia cansada e deprimida, especialmente durante os jantares com seu pai. Ele ficou ainda mais nervoso e Eric se sentiu impotente. Seus olhos, cheios de medo, e a partir de um certo momento, começaram a evitar seu olhar cada vez mais. Mesmo os adultos precisam de alguém para segurá-los pela mão, mas na próxima vez, o menino só viu raiva nos olhos de sua mãe, e lhe disse que ele tinha dado à luz um monstro. Se ele não tivesse cedido às palavras dos outros, se tivesse ficado com sua mãe doente, talvez ele não a tivesse visto pela última vez. Quando acordou daquele pesadelo deslumbrante, Eric imediatamente notou Merlin. Mas ele não entendeu o que ele estava fazendo. Suspeitando o que estava acontecendo, ele se levantou da cama, mergulhado em suor frio. Algo terrível estava prestes a acontecer, o que deu à senhora a ideia de que ele tinha visto o diário, mas ainda não era o momento de mostrá-lo. De repente, o rosto do jovem mestre ficou vermelho e, envergonhado, olhou para o chão, pensando que ela lhe tinha feito alguma coisa. Ao ouvir isso, Merlin ficou ainda mais envergonhado, não tendo sequer tocado com um dedo, dizendo que as roupas eram desconfortáveis e que estava apenas ajustando, mas que nunca tocaria uma pessoa inconsciente. Lady Vegvold, de alguma forma, saiu com a dela. Felizmente, ele não notou o diário. Que pena se ele também tivesse visto o bilhete de sua mãe. A propósito, ela não entendeu bem por que a princesa os trancou aqui. Primeiro, ela os drogou com um sonífero. Em seguida, os trancou neste quarto isolado. E Merlin não tinha essa opinião sobre ela. Se casou para escapar de um louco e, no final, encontrou um verdadeiro psicopata. Tais comentários são considerados um insulto à realeza, então eles ainda estão no Palácio Real. E pelo que Eric ouviu antes de desmaiar, deve ser a Torre Oeste. E Merlin não pode simplesmente sentar-se e esperar que eles abram a porta. Ela tem certeza de que há sempre um mecanismo oculto nesses lugares. Além disso, sua família já deve estar enlouquecendo em busca dela. No entanto, Eric quer que a senhora entenda uma coisa. Mesmo depois de sair daqui, ela não vai voltar para casa. Eles precisam se preparar antes de enfrentar o inimigo. De acordo com o jovem senhor Merlin Orleans, esse é o novo nome de Merlin. Ela estava preparada. Era para salvar sua família, mas quando ela ouve o novo nome, o medo invade-a. Merlin Violord e Merlin Vetvood. Não importa o tempo, a história sempre se repete. Um nome que se transforma em uma maldição, deixando para trás uma memória amarga. Agora, é Merlin Orleans e se pergunta que destino aguarda com esse nome. Se ela for para a mansão, o pai de Eric não vai deixá-la sozinha e não só vai sofrer. Um cão doméstico descontrolado tem que ser sacrificado, independentemente de seu talento, disse o Duque. Mas não importa. Esta vez, Eric não vai deixar Merlin sozinha. Não há dúvida disso. Sua esposa espera que ele não se preocupe com as ameaças de Philip quando sair do público. A última vez, Philip jurou perseguir-os até o fim do mundo se Merlin estivesse em perigo. Eric entende. Valdec Orleans é um cara terrível, mas Eric, seu falso marido, tenta protegê-lo, ameaçando sua própria família. Nesse caso, ela implorou-lhe para proteger sua família. Sim ou sim. Mas o senhor não entende por que ele os aprecia tanto se não são sua família real. Helena sofreu 4 rupturas e uma delas foi com o pai biológico de Eric. Como Eric suspeita, essas palavras enfureceram instantaneamente Merlin, proibindo de duvidar de sua família. De repente, ela notou algo estranho na parede, talvez uma saída, uma espécie de porta naquela pequena rachadura, que não é uma saída,
mas um armazém secreto. E para além disso, há coisas perigosas. Quase que Eric ordenou à garota que parasse de procurar e saísse de lá, convencido de que eles devem fugir. Talvez haja uma maneira de sair deste lugar. Eles só precisam encontrar uma maneira de abrir a porta. Mas Merlin não tem ideia. Embora tenham removido todas as ferramentas possíveis da sala onde estavam, talvez isso também sirva para um propósito. Quando olhou para o duque, o medo brilhou nos olhos de Merlin. Ela estava aterrorizada. Ajoelhou-se no chão, sem sequer ter força para se levantar, e ordenou que ele não se aproximasse. Um medo intenso a inundou com uma onda de memória. Parece que ela se lembra de outra vez de algo terrível. E tudo aconteceu num passado distante, onde um oceano infinito rugia e é impossível escapar. Então o que Merlin mais queria era que eles a libertassem daquele lugar. Agora ela só tem que aceitar a punição por seu erro. Ela estava errada. Portanto, deve ser punida. Então Eric se tornou um raio de luz que iluminou seu escuro corredor de medo. Ele pediu desculpas por assustá-la e decidiu abrir a porta. Então pediu-lhe para se cobrir os ouvidos por um momento. Mas ela não sabe o que Eric está fazendo. Parecia impossível. Mas o jovem mestre abriu a porta com tremenda força e pediu ao guarda que transmitisse à princesa que aceitaria com prazer a punição por destruir a porta real. Ele também lhes ordenou chamar um curador. Porque há um paciente aqui mesmo. Na verdade, este jovem duque é incompreensível. Ele também trata Merlin tão bem que a deixa completamente confusa. Quando a princesa descobriu que concentrou a aura e destruiu a porta com essa coisa, ela pensou que estava louco. Mas se a resistência da arma for baixa, a aura escapa tentando compensá-la, e o usuário acaba. De acordo com o criado, ele pediu desculpas por ter danificado a propriedade real nesse caso, confirmando que o mestre ainda estava no palácio. Ele ordenou que eles chamassem um curador. Se ele trabalhou tão duro, certamente ele sofreu danos internos. Mas ele apoiou Merlin e parecia saudável. A princesa insiste. Impossível. A barreira que ele colocou naquela porta custou uma fortuna e foi muito resistente. Ela lançou a magia da barreira, mas planejou desativar-a em 2 horas. Na verdade, tudo isso não é feito por Merlin. O que Eric viu no quarto secreto de seu pai, ele considerou uma tentativa de justificação. Mas hoje Merlin viu algo e novamente ficou aterrorizada, como se estivesse presa em uma memória, privando-a do ar. É muito possível que a razão de seu terror ao se encontrar com ela mesma seja a mesma. Há uma pessoa cuja imagem surgiu em ela quando Eric estava à sua frente. Mas o jovem sabe algo com certeza. Não era uma ilusão. E quando pensou nisso, sentiu um leve calor e Merlin tomou suavemente sua mão, mesmo sem abrir os olhos. E através de sua consciência confusa, a jovem disse que a porta não se abriria de forma alguma. Então, Eric pediu desculpas por ter assustado ela. Será que ele vai descobrir quem deixou essa dor em sua alma? Ele vai. É seu direito, seu dever. Mesmo um adulto às vezes precisa de alguém para tomá-lo pela mão. Quando Lily de repente entrou no quarto e os viu juntos, Eric assegurou-lhe que não era o que parecia. Apesar do fato de que a Lily não se importava, ele explicou que Merlin estava ansioso se ele soltasse sua mão. No entanto, o funcionário não tem certeza de quem está realmente ansioso, se é quem dorme ou quem a protege sem receber os cuidados médicos necessários. Há uma história sobre como uma madrasta maltrata seu filho adotivo. Eric falou sobre isso tão de repente. Embora Lily esteja certa de que é assim que todas as histórias costumam ser. Durante meses, após a morte de sua mãe, o mestre sonhava todas as noites, sonhando com madrastas que nunca tinha visto. Eric não tem certeza se foi apenas um sonho, ou se continua a viver nesse sonho. E é frio. Lily disse que o chefe do Grêmio Comercial, Violor, se casou 5 vezes, mas Eric quer saber sobre a mãe de Merlin. Que destino terrível! As outras esposas não duraram muito no casamento. A maioria era casada com a riqueza do chefe do Grêmio. Disse que a maioria tentou tomar posse da propriedade do chefe, mas foram acusados e expulsos. Que drama! Acontece que a senhora Helena era muito diferente. Ela ama a riqueza. E ela também é uma ótima atriz. Apenas lembre-se de como ela constrói seu círculo social na alta sociedade. E tudo é claro. Ela é muito hábil. Tenha cuidado com ela.
Mas, sem dúvida, eles tinham um sólido grêmio comercial. Não se sabe se era necessário mostrar à filha a dupla contabilidade. A maior parte da herança do chefe do grêmio desapareceu. E a parte de Merlin foi para Helena. Se Helena gastasse todo o dinheiro e ficasse em dívida com usurpadores, e Merlin não teria escolha se não descobrir como funciona a usura. A maneira como Merlin os valoriza? Embora talvez eles estejam usando isso. É sabido que o primo de Violord herdou o negócio comercial. Isso significa que o grêmio ainda opera. Depois de tudo o que aconteceu, Merlin se sente tão desconfortável que, no final, pediu ao Duque para abraçá-lo. Desde que Merlin abriu, não fique ali. Sua mãe está cansada de esperar. Seus braços estão adormecidos. A menina avisou-a, entrando tão indevidamente pela janela do palácio. Eles poderiam executá-la se os apanhassem. Helena não conseguiu ficar com os braços cruzados, imaginando se sua filha estava viva. Obviamente, ela não a odiava depois da traição. Mesmo assim, imprudência. Mas, justamente a tempo, Helena precisa recuperar algo de Eric. Devido à confusão de Merlin, sua mãe suspeitou que ela não tinha lido o diário ou a nota que deixou. Mas, por algum motivo, levou tempo. A mãe sabe por que criou este programa. E é provável que ela tenha mostrado o diário à princesa. Ela deveria mostrá-lo a ela. Assim, a senhora poderia chantagear a família do Duque e obter uma fortuna. Helena encontrou por acaso em uma das dependências da mansão ducal, com certeza um criado escondido lá. Felizmente, o Duque despreza as salas de servidão e nunca aparece lá. Mesmo em sonho, a curiosidade atormentava Merlin. Como diabo sua mãe conseguiu isso? Essa pergunta, o sarcasmo. Acontece que, desde o início, a mãe apontou para o ponto fraco desta família. Ela nunca imaginou que o Duque seria tão mau, mas não há como voltar atrás. Contra todas as probabilidades, Merlin tem certeza de que Eric não está enganado. Ele acredita que os criminosos devem pagar. Helena ri, porque diante da opção de ser humilhada ou paga, os nobres escolhem o dinheiro. Merlin já está em todos os jornais. Merlin sabe que Marina é uma arma. Nenhum dos seus devedores ficou impune. Eles devem deixar tudo, mesmo Eric, e fugir com sua mãe. Mas Merlin se pergunta quanto tempo eles terão que se esconder. É difícil pensar que os três estão condenados a vaguear, convencendo-se de que só farão atos vilos. Eles são uma família e Helena não vê mal. Apenas lembre-se que Merlin mentiu sobre sua gravidez. Segundo a senhora, não é essa a questão. Ela fala sobre o casamento de Eric com ela, sem suspeitar de nada, julgando pela sua segurança que fugir vai resolver tudo. A mãe não saberá nada sobre o túmulo da sereia. Se Merlin não tem segundas intenções, a mãe quer saber por que ela faz isso e não pode mentir sobre amar Eric. Helena ordenou que sua filha olhasse para ela e dissesse a verdade. O que ela realmente sente por Eric. Obviamente, a mãe vai levá-la com ela de qualquer maneira, não importa o que ela invente, já que ela tem que dizer a verdade. Merlin disse que queria proteger Eric, então não se trata de sentir o seu carinho, mas apenas de um desejo de protegê-lo. Parece que não é um motivo para se casar, então a mãe quer saber o que ela planeja para protegê-lo. A mãe nunca lhe mentiu. Ela disse que garotos delicados e refinados eram sempre o gosto de Merlin. Mas agora surgiu algo que a mãe nem imagina, porque ela não sabe o que significa se apaixonar e amar verdadeiramente. Se Merlin não pode enganá-la ou esconder seu sonho, então ela só tem que dizer a sua amarga verdade. A mãe duvida se sua filha pode amar alguém de todo o coração, mas Merlin não quer repetir seu destino.